Sejam todos bem-vindos, que alegria de estar aqui novamente em mais um episódio Talk Friends. Muito prazer, eu me chamo Kelo. Nessa noite fria aqui no Paraná, a friaca nos pegou hoje, diretores. Meu Deus do céu, estamos todos com casaco, muito frio, tomando chá, vitamina C, é disso que precisamos. Quero agradecer também nossos patrocinadores, Mr. Vito, Harley, Hamburgueria. E eu também quero agradecer a visita da Bianca. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Kela. É um prazer estar aqui. Muito obrigada, meninas, pelo convite. E vamos lá, né? Conversar. Vamos lá. Queremos conhecer um pouquinho mais da tua história, Bianca. Vamos começar pelo que você faz hoje, que eu acho que é algo muito interessante, né? A cada dia está evoluindo mais essa questão do digital, conteúdos digitais. Então, fique à vontade. Você quer saber como começou tudo isso? Isso, porque você é uma pessoa que é muito solta, assim, né? Não tem muita timidez. Então a gente quer entender um pouquinho mais disso. Então vou falar pra vocês como eu comecei. Na verdade, igual eu tava falando pra você, eu fiz teatro. Quando eu era criança, eu sempre gostei muito, né, da comunicação, sempre falei muito. E na época da pandemia, um pouquinho antes, ali 2018, 2019, lançou o TikTok. E aí eu pensei, caraca, que legal. E antes tinha aquele Vine, Dubsmash, eu sempre tive todos esses aplicativos, eu sempre postei. E o TikTok tem um alcance muito grande, né? Sim. E aí o primeiro vídeo que eu postei, assim, flopou, mas eu continuei postando. Até que um vídeo meu, do nada, viralizou e eu comecei a ganhar seguidores. Rapaz. Foi um vídeo falando sobre vestibular, sabe? Que tinha que tirar os brincos, fazer prova. Foi meu primeiro vídeo que viralizou, né? E aí comecei a postar, bateu 1 milhão, bateu 1 milhão, bateu 1 milhão. Eu fui ganhando bastante seguidores ali no TikTok e também no Instagram. Sim. Mas eu comecei a produzir conteúdo pro Instagram bem depois. Foi porque eu primeiro no TikTok eu me sentia mais segura, né? E hoje eu posto bem mais no Instagram mesmo. Legal. Mas foi assim que eu comecei fazendo vídeos. Show. Vamos entender essa ideia. Eu acho que você até colocou um assunto bem legal. Essa questão do vestibular. Nem eu sabia, né? Até porque eu vou contar uma curiosidade aqui, diretores. Quebrando a 4 paredes já. Eu fui prestar Enem e eu fui desclassificado. Porque eu coloquei no Enem assim, bandido bom é bandido morto. Ah, tá. E eu acho que eu feri, né, uma lei nacional. Sim. E eu não sabia, né? Era moleque, enfim. Mas vamos voltar ao... Mas que ano que foi isso que você fez? Você lembra quando foi? Rapaz, foi Bolsonaro? Ô, diretor, que isso? Faz tempo, Faz né? tempo, faz anos isso. Mas é que agora mudou. Mudou a lei. Quando eu fui fazer o último Enem, já tinha mudado. Na sua época ainda zerava, que tipo, tá infringindo a... Isso. Não lembro exatamente. Constituição, alguma coisa isso assim. mesmo. Só que agora eles descontam nota, eles não zeram. Ah. Mas na sua época eles a minha zerou. foi mais delicado. Mas como é que foi essa questão? Hoje em dia também acontece isso da pessoa não poder ir com brincos, essas coisas? Então, são alguns vestibulares específicos, né? Se eu me lembro, acho que era o da Unioeste que eu fiz, eu não lembro, que já faz tempo, gente, que eu fazia muitas provas mesmo, e teve uma em específico que tinha que estar com o cabelo preso, aí tinha que tirar todos os piercing e tudo, daí a trend da música era uma música assim, triste, eu tirando todos os brincos, Pra fazer o piercing, viralizou, né? Todo mundo que é vestibulando se identificou ali, né? Mas algumas provas pedem, eu acho que o Enem acho que nem pede mais, só pra... Sim, legal, legal. Evitar de ter alguma escuta, alguma coisa, né? Que tem galera que é safada, né? Com certeza, ainda mais hoje em dia na moda da inteligência artificial, claro, né? Que tudo é mas já possível. passou a minha fase de vestibular, graças a Deus. E como é que anda essa questão, entrando nessa parte da faculdade, né? A gente sabe que você cursou medicina, você está cursando ainda. Cursando. Quais são os seus planos? Então, eu estou cursando medicina, estou terminando o ciclo básico. Medicina são 6 anos, né? Então, ainda vai um bom tempo aí para me formar, mais 4. E eu demorei para entrar na faculdade, eu queria muito uma faculdade pública, né? Medicina é um curso muito caro, Sim. Então eu não tinha condição de pagar, então o meu foco era conseguir uma faculdade pública. Eu passei várias vezes, passei na FAG mesmo, que é o meu curso, passei 5 vezes, mas eu não tinha como fazer. Aí depois eu consegui o FIES, Financiamento Estudantil, que é pela nota do Enem, que eu tive uma nota boa, atingi, e hoje eu consigo estudar por causa do FIES, assim, foi um tempo assim... Legal. Tentando, entrando, mas a minha faculdade é muito legal, assim, me sinto bem realizada, porque é bem o que eu imaginei que seria, bem bacana. Eu acho que no Brasil tem muito isso, né, Bianca? As pessoas querem partir para algo que realmente tenha mais futuro, né? E medicina Sim. é algo que nunca vai parar de crescer, na minha opinião, porque todo dia precisamos de hospitais, de médicos e afins, né? Sim. Quais na verdade, dificuldades você teve assim no início, né, de começar a medicina? Porque a gente sabe que medicina não é sorte, é esforço e dedicação, né, Muito. persistência. Então, na sua experiência, assim, desses anos todos, que ainda tem muito pela frente também, o que você diria que teria que ter
para você poder, às vezes, se formar, se dedicar e não desistir no meio do caminho, Eu né? acho que você já respondeu, é determinação, né? Como qualquer outra faculdade, qualquer outra coisa que você vai escolher fazer, você precisa ter determinação, né? E nossa, pra entrar na faculdade eu recebi muitos nãos, né? Foram muitas provas que deram errado, muitas notas baixas, então o que fez diferença foi não desistir. E durante a faculdade é a mesma coisa. Você lida com doutores que não têm paciência com você. Alguns sim, outros não. Que às vezes não estão nem aí pra você. Então é você por você. Você amadurece muito na faculdade, né? Sim. Porque, cara, é correria. Estudar, errar e fazer de novo. E ter que ser muito bom, porque a gente tá lidando com vidas, né? Sim. Então a gente não tem como... Pode errar ali na faculdade, mas quando eu estiver fora, poxa, pode ser sua mãe, pode ser seu primo, pode ser qualquer pessoa. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande. Com certeza. E a determinação que vai fazer essa diferença, né? Legal, fora porque tem todos esses anos, né? São 6 anos, você 6 comentou. E são 6 anos não de coisas simples e fáceis, mas de cada semestre tem um conteúdo, né? Sim. Tem práticas. Vai aprofundando, né? A gente vai fazendo uma ligação do que aprendeu no começo e cada vez aplicando isso, né? Agora eu vou entrar num ciclo, que é o ciclo clínico, então eu começo a ver a coisa mais prática. E os anos finais é o internato mesmo, que é como se fossem 2 estágios, assim, 2 anos de estágio bem aprofundados ali diretamente nos hospitais. Mas a faculdade em si, ela já proporciona muitas práticas. Então, já tenho contato com o paciente, já faço anamnese, já tenho uma noção, assim. Eu acho que eu sei salvar alguém de algumas coisas, assim, mas não tanto também. Sim. Se alguém perguntar alguma coisa, eu falo de pirona. De pirona. Mais do que Paracetamol. isso, coisas assim. Paracetamol, diretor, para. Ó, tá gripado, paracetamol. É isso aí. Essa experiência que a gente estava conversando até antes nos bastidores, Bianca, do porco, tem a ver com a faculdade ou não tem a ver? Tem. Tem a ver? Do que eu abri o porco hoje? Isso, se quiser contar um pouquinho essa história. Então, eu vou contar pra vocês. Vocês têm nojo, mas é que eu tenho muita dó de bichinho, né? Tanto por isso que eu nunca quis fazer veterinária, porque eu tenho dó dos bichinhos. Mas hoje a gente teve uma aula prática, daí tinha uns porquinhos ali, e a aula era... A gente abria o porquinho, ver o porquinho e fechar o porquinho. A aula era essa, e também fazer uma incisão ali. Foi uma aula bem interessante. Olha, no começo eu nem queria encostar. No final eu tava suturando ali, já tava à vontade, mas é muito triste, sabe? Eu fico muito sentida. A gente aprende, quando a gente entra na faculdade, que a gente tem que respeitar o corpo humano. Por mais que ele seja um cadáver, então a gente faz uma oração ao cadáver. Então, assim, todo o respeito à vida, né? Sim. E o porquinho não foi diferente. Eu fiz uma oração, meu Deus, obrigada pelo porquinho. Parece até uma coisa meio contraditória, porque eu como carne de porco. Mas ali eu fiquei com dó. Sim. Aí abri o porquinho, fechei o porquinho. É uma pergunta caótica. O porco estava vivo? Não, ele tava morto. Tava morto. Tava morto. Não, você acha? Não, se eu abrisse, ele ia morrer na hora. Eu fui muito longe nessa pergunta. Não, mas é porque na veterinária Sim. eles fazem com um bichinho Com bicho vivo, né? vivo, Não, ali no meu caso ele tava mortinho. Tava mortinho, E tem, fora esse animal, eu acho que tem outras experiências também. Não sei se você já passou ou vai passar ainda. A gente vai passar ainda por algumas outras coisas. Tem muitas experiências, né? Tem tipo de rato de laboratório, tem muitas com pessoas também, então isso é processo. Mas eu vou deixar a Bianca no futuro porque eu tô com medo, né? Agora Legal. Eu não preciso me preocupar tanto. Show demais. Então a ideia é seguir a faculdade nesse caso, né? Igual você já falou, Sim, não é parar, né? Não posso. Sim, com certeza. E acho que também é um sonho seu essa questão de medicina. Conta um Sim. pouquinho de como surgiu essa vontade, assim. Olha, eu vou ser bem franca. Eu sempre gostei muito do meio artístico, né? Eu fiz teatro, eu queria ser atriz. Mas, gente, eu sou de Toledo. Eu vou atuar onde? Sim, Vou fazer uma cidade pequena. Só na igreja. Só na Santa Maria ali mesmo no final do ano. Então, não tinha muito... pela minha família, não tinha uma condição, assim, de vou seguir a carreira artística, sabe? Perfeito. Então, a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo e vai vendo que as coisas não são como a gente sonha. Sim. Então, a gente precisa de uma carreira. Eu sempre gostei muito de estudar. Daí, quando eu entrei no cursinho, antes eu queria ser professora. Minha mãe é professora, então eu pensei, nossa, acho que eu vou seguir essa área. Eu fiz magistério, cheguei em sala de aula, primeira aula, falei, não vou fazer isso aqui. Deus que me livre. Porque criança é muito difícil, né? E eu, assim, jovem, adolescente, eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida, né? Até que meu pai ficou doente e eu tive a primeira experiência, assim, com hospitais, comecei a passar a parte no UTI. Eu achei muito interessante, porque o médico do meu pai era muito bom. O meu irmão também tem um problema de saúde, então a gente vivia muito em hospitais. E os médicos eram muito bons. Eu falei, caraca, esse maluco aqui sabe tudo, que mano inteligente.
Eu pensei, se eu conseguisse saber um pouquinho sobre isso, seria muito legal. E aí eu entrei no cursinho, ainda meio sem saber o que fazer. E os cursinhos são muito focados em medicina, então eu fui um pouco influenciada também. E, cara, eu não sei você, mas tudo que me dizem não, eu quero mais ainda. Então eu fui fazer. Falaram assim, é o mais difícil. Eu falei, é o mais difícil? Vamos ver então se é o mais difícil mesmo. E eu comecei a estudar pra fazer. Daí eu passei em outros cursos, passei em odonto. No último ano, eu tinha passado em odonto na UniOeste, né? Daí eu pensei, meu Deus, acho que eu vou fazer odonto. Porque eu tava com medo de não passar. Mas eu acabei passando em medicina e deu tudo certo. Tamo aí. Show demais. É uma escolha pessoal, querendo ou não, apesar das influências, né? Sim. Acho que cada um tem um processo e um caminho. Sim. A diferença é que o caminho, eu acho que da medicina é um pouco mais árduo, né? Mais difícil, né? Você se formar, você fazer o internato ali depois. É complicadinho. E fora a questão também que a gente vive no Brasil, então tem uma parte financeira, né? Que não muito caro. Se não me engano, diretores, depois faz uma pesquisa aí para nós no Google, faculdade, valor da mensalidade, né? Se não me engano, é uma das maiores. Sim, hoje, na minha, é que assim, eu tenho financiamento, né? Então, desculpe se eu falo, Não, você tá falando mentira. Tranquilo. Mas é na média de 12 mil por mês. Então, assim, é um valor muito alto, né? Sim. Então, você tem que ter... Uma condição, Sim. não digo, de 5 a 15. Pessoal, a galera vai pro Paraguai fazer. Isso, Muita gente vai pra fora muito fazer, isso, né? Tem muito isso. Até comentam que no Paraguai é um pouco diferente do Brasil, né? Até esses formatos de atuar ali, Sim. enfim. É que pra quem faz no Paraguai vai vir pro Brasil, tem que fazer a prova do Revalida, né? Entendi. Pra atuar aqui. Então, não sei até que ponto compensa, porque é uma prova muito difícil. É uma prova que você vai realmente provar que você tá apto pra atuar aqui no Brasil, porque são faculdades diferentes, né? Então, é uma validação do seu diploma. E é teórico ou prático? É prova teórica. E, se eu não me engano, tem prática também. Eu não tenho certeza, né? Mas eu sei que é uma prova muito difícil. Então, muita gente que vai pra lá não consegue passar. É como se fosse uma OAB dos advogados, assim, mas pra você atuar aqui no Brasil. Então, por isso que é muito difícil. Eu preferi passar mais tempo estudando aqui, pra passar aqui, porque formada eu já vou poder atuar, né? Sim. Porque muita gente que foi pro Paraguai vai ter que estudar muito pra essa prova pra conseguir atuar aqui, né? Com certeza. Que é uma prova muito difícil. Sim, sim. No caso do nosso diretor, acho que ele não conseguiria abrir o porco. Eu tenho certeza que não, né? Não sei se filmar, daí já é outros clientes, né? Filmar ele... Você consegue sim. Filmar ele disse que vai, né? Ele falou que... Fechar, vai estar sobrando um negócio. Gente, o pior eu acho que foi fechar, não foi abrir, não. Foi fechar, empurrando intestino ali, pegando esse cabo. Esse é um problema. E o cheiro, horrível. Tem mais horrível. essa questão, né? Era pra estar aí lá dentro. Feliz não tava tão ruim, não. Mas eu acertei de primeira, daí eu achei que eu tava arrasando, né? Ah, tá. Show demais. Bianca, como que é essa questão para você hoje em dia? A gente sabe que o mundo é muito conectado, né? Essa parte das redes sociais, ela é até muito importante para você, às vezes, criar uma comunidade, uma audiência, e você é uma pessoa que é muito proativa nisso, já não tem mais timidez, né? Também sem vergonha. Bem sem vergonha. Como é que você lida com essa questão, às vezes, de pessoas te julgando, te criticando, ou às vezes até falando assim, não gostei dessa influencer, né? Prefiro seguir a Virgínia lá das Bets, né? Quem divulga tigrinho. Então, como é que você lida muito com isso hoje em dia? Cara, eu acho que, assim, eu sou bem... Eu não ligo. Sim. Eu não ligo, eu ignoro. Principalmente porque, assim, eu vim crescendo no TikTok. No TikTok, onde mais tem hater no TikTok, gente. Você pode qualquer coisa. Sim. Você não tem seguidor nenhum, as pessoas vão lá, vão brotar no seu vídeo e vão falar coisas nada a ver. Então, assim, eu tive, acho que uns 4 vídeos que furaram a bolha, né? Que foi pra uma galera que não era pra ir. E assim, me desceram o pau de me ameaçar, mandar mensagem, tipo, hater mesmo. Então, assim, eu não ligo. A única coisa que me afeta é quando é algo pessoal mesmo, assim, tipo, na vida presencial. Poxa, Sim. não gostou de mim, daí eu fico chateada. Mas pela Sim. internet, as pessoas são tão superficiais. Claro. E eu sei que eu posto só um fragmento da minha vida, então não tem como as pessoas terem uma noção realmente de como eu sou, né? Tanto que as pessoas falam, nossa, você trabalha muito, não sei o quê. Eu acho que eu trabalho exatamente como as outras pessoas, a diferença é que eu posto. Aí a galera acha que eu trabalho muito, mas vocês não postam que vocês trabalham, sabe? Sim. E aí, como eu posto tanto, acho, nossa, ela trabalha muito. Tem a impressão, É impressão, assim, mas é normal, igual a todo mundo, né? Sim, sim. Então eu acho que, claro, né? Dependendo do que a pessoa fala, eu vou ficar triste, né? Claro. Mas, nossa, horrorosa, sei lá, ridícula, eu vou ficar chateada.
Mas eu tento não ligar, tento não nem ler, não dou muita moral. Sim. E a gente segue a vida assim. E até porque quem desincentiva a gente nunca saiu do lugar, gente. E se eu tivesse desistido antes, eu não teria crescido tanto. E hoje é o meu ganha-pão, sabe? Eu me sustento dessa forma. Alguma vez algum comentário assim, tipo, você já pensou, poxa, olha, já fiquei assim, triste, né? As pessoas falam, nossa, mas isso aí não dá futuro. Eu nem tenho tantos seguidores, mas eu uso o meu Instagram mais como uma ferramenta, assim, que me dá visibilidade, né? Tanto o Midler aqui trabalha comigo. As outras empresas me contratam pra fazer comerciais, fazer vídeos. Então, assim, eu não vivo do Instagram em si. Sim, sim. Né? Mas eu mostro o meu trabalho e outras pessoas me contratam. Então, pra mim, é a melhor ferramenta que tem hoje. Né? É a minha vitrine, é isso mesmo. Show demais. E eu uso isso aí. Se hoje, Bianca, não existisse mais o Instagram e o TikTok, quem seria a Bianca hoje? O que você faria, assim, para tentar mudar essa perspectiva? Óbvio que a gente está falando de uma premissa que talvez não aconteça, né? Mas para ser conhecida, você diz? Isso. Cara, é o networking, porque muitas pessoas eu conheci na vida real, sabe? E como eu trabalho bastante, eu trabalho com evento, gente, evento é tudo. É você conhecer as pessoas. A comunicação é tudo. E eu tenho certeza que as pessoas que me seguem, a grande maioria, me conhece pessoalmente. Sim. Sabe? Porque eu já vi em algum lugar, eu já conversei em algum lugar. E como eu sou muito comunicativa, eu iria pra isso, sabe? Eu ia cumprimentar fulano, conhecer ciclano. E, cara, é a fala. É Com você, certeza. né, conhecer. E eu acho que... Porque a gente vê... Você já entrevistou muitas pessoas, né? Tem muita gente na internet, nossa, fala tanto. Chega ali pessoalmente, não sabe falar, abrir a boca, dar um bom dia, passa Sim. no prédio, não cumprimenta o porteiro, sabe? Eu acho que tem gente que é muito superficial, né? É que acho que o que vem à tona, né? A rede social traz muito isso, né? A superficialidade de uma coisa que você não é. Então as pessoas às vezes tendem muito a se comportar como personagem. Igual o nosso diretor Miller disse um dia pra mim, ó, você tem que parar de ser assim. Eu falei, então tá bom, então eu vou ser eu, né? Aí eu tô aceitando, né? Então por isso que eu tô sendo cancelado ao vivo de vez em quando. Né? Mas... É mesmo? É mesmo. Ele é polêmico, viu? Voltou, né? Assim. Se entregou, né? Me entreguei hoje, né? Floresceu, igual disse o Camilo. Olha lá, eu falei essa palavra, já não deu muito certo. Abandonar. Mas é o seu verdadeiro eu, né? Sim. Eu acho que isso é mais importante pra criar essa conexão, igual você falou, né? Mas, ó, no começo eu sentia que eu não crescia. Que eu não ia... Mas é porque eu queria fazer skincare. Eu queria fazer look. Cara, eu nem faço isso na vida real. Sim. Eu não passo nem protetor solar, nem lavo a cara direito. Não tem como eu me comparar com as outras meninas, porque eu não sou assim. Sim. Então eu tenho que postar o que eu sou. Igual você falou, foda-se. Sim, que as pessoas... O que eu posto é o que eu tô trabalhando. Porque eu trabalho igual uma cavala. Então eu trabalho... Posso o que eu tô trabalhando. Não tenho dinheiro, tem que trabalhar. Sim. Eu posto a minha realidade. Quem gosta me segue. Quem não gosta, não segue. Pronto. Sim, nem Jesus agradou a todos, né? Não dá pra querer também. A gente tem que ser muito natural, porque senão não flui. Sim. Você tenta forçar, oi meninas, tudo bem? Não vai ser eu. Sim. Né? Então, a gente tem que tentar ser o mais natural possível, trazer a nossa realidade pra rede social, né? Com certeza. E até fazer uma publicação, às vezes, em parceria com um produto que você não adere, não gosta, né? Cara, eu não faço. Não tem como. Mandar um negócio que eu não gosto. Eita, que delícia. É muito bom, juro. Vai comer a sopa, né? Esse aqui é um negócio gostoso. Não, dá não. Tem como. Mas às vezes é melhor ser cancelado. Você fica falando, né? Sim. Alguém vai se identificar com você. Sim, claro. Alguém vai falar, cara, eu penso igual esse mano aí. Tem que saber usar o negativo pro positivo, né? Sim. A gente sabe que isso é essencial. E essas parcerias que você comentou, Bianca, como é que você vem lidando, como é que você forma essas parcerias hoje em dia? A gente sabe que no teu Instagram, nas tuas redes, tem muitas empresas envolvidas, né, que aderem à marca, a sua identidade Bianca com a delas. Então, como é que você lida hoje com isso? Olha, hoje a maioria das marcas me procuram. Me mandam mensagem, pedem parceria e tal. Mas antes eu era bem cara de pau. Dependendo, hoje até engraçou. Quando eu preciso de alguma coisa, assim, nasce tal coisa. Eu mando mensagem. Oi, tudo bem? Sou de tal influencer. Gostaria de fazer um vídeo. Eu mando, assim. Sim, a gente tem que ter peito na vida. Apresentar o Viu, trabalho. Davi? Tem que ter peito. Falou pro diretor. Ele falou que ele é inseguro. A gente vai receber? Não, tem gente que só visualiza, que nem responde. Mas a gente passa, assim, um óleo de peroba na cara e vai. Né? Com certeza. A gente não pode ter muita vergonha das coisas, né, Kelo? Porque se você não for, alguém vai fazer. Sim, com certeza. E eu vou lá, eu peço mesmo, sou bem cara de pau. Hoje, que eu já tô um pouquinho, né,
bem pouquinho mais conhecida, é por indicação, né? Trabalho para algum lugar, me indicam, Networking. e aí me chamam, né? Por isso que é importante fazer um trabalho bem feito, para que as pessoas te indiquem. Sim. O que já deu muito errado nessa questão de fazer parcerias, Bianca? Já deu muito errado. Alguma coisa que você não se sentiu confortável, não gostou, ou que você recebeu um feedback que não era o que você esperava? Deixa eu ver. Ai, você tentando lembrar de alguma, assim, que deu pipi. Mas já foram várias que deram errado, assim. Ainda mais... É que assim, hoje eu sou um pouco mais seletiva, né? Sim, você Porque no escolhe. começo a gente quer ter um parceiro, então qualquer coisa que vem tá bom, né? É o normal, eu acho, de todo começo, né, assim, de profissão. Com permuta a gente se lasca muito. Permuta a gente se lasca muito, gente. Meu Deus do céu. Pouquíssimas pessoas eu faço permuta ainda. Tipo, depende muito. Tem que ser uma pessoa muito gente boa. Legal. Porque você dá a mão, querem o braço, querem tudo, sabe? Sim. E assim, é o nosso trabalho, é tempo, é dedicação. Sim. O que você... Tá aqui, só tá aqui, Né? Tipo, meu Deus, quer precificar, sou... Made in China. 5 cents. Não dá. Acho que a gente não pode se vender por tão pouco, né? Sim. Mas eu já tive muito parceiro ruim, assim, de não saber valorizar. Assim, graças a Deus, os que ficam são muito bons. Legal. Porque os que são bons, eles prosperam, eles dão Muito continuidade, assim. Claro, teve muita gente que não deu certo, mas também que era bom. Mas, assim, por algum problema de, sei lá, Sim. não era um momento certo, talvez. Sim. Mas tem muita gente que é picareta mesmo e quer colocar você no meio e depois se lascar, né? Claro, com certeza. O que você recomendaria até para essas pessoas hoje, Bianca, que elas estão ativas nas redes sociais, querem obter uma nova fonte de renda, mas são tímidas e não têm essa coragem, igual você teve no início, né? Poxa, hoje você é a Bianca, você tem uma audiência formada, as pessoas acompanham, gostam de você, e você ainda está batendo na porta de alguns parceiros. Sim. Mas essas pessoas, elas têm medo. Olha, não tenha. Tá triste? Fique feliz. Simples. Pílula mágica. Eu dando conselhos. Mas cara, é isso. Tipo, tem vergonha? Não tenha. É real isso. Não tem como fazer outra forma, sabe? Por exemplo, uma coisa que eu fazia no começo, que eu tinha um pouco de dificuldade de gravar diretamente pra câmera, né? Sim. É colocar a voz no off depois. Tipo, eu vou gravar um story aqui com você, né? Tem gente que não consegue fazer isso, né? Sim, então você colocar a voz depois é uma das maneiras de driblar a vergonha, né? Mas assim, para você contatar empresas, se você não tem alguém que faça por você, uma assessoria nem nada, manda uma mensagenzinha lá no direct, sabe? Oi, tudo bem? Quer conhecer meu trabalho? E tudo na vida é assim. Sim. Não tem outra saída, porque todo mundo está falando de pessoas, né? Sim. Humanidade, comunidade. Então você tem que fazer o seu network, a ponte ali, né? A comunicação é tudo, é a chave. Por mais que você tenha dificuldade, você tem que se forçar, né? Porque senão não vai rolar. Ainda mais você que quer trabalhar com internet, você vai atingir pessoas, né? Sim, sim. E hoje tem muito que a empresa, ela não é mais igual antigamente. Então a empresa não vende mais para a empresa precisa de pessoas que deem a cara para vender por ela. Né? E se você não quer postar no seu Instagram mesmo, tem meninas que fazem são só o rosto, né? Rosto pra outros, não quero postar no meu porque eu tenho vergonha. Sim. Tem como você fazer pra outras pessoas também. Cara... O nosso diretor recebeu a proposta do Sexy Shop, né? Mas ele acabou não aceitando. Não aceitou. Ali. Entendi. Não combinava muito com ele. Consumação do... Consumação do Sexy Shop, diretor. Jesus amado. Oi, é real isso aí? Eu tô acreditando. Cara, o dia que isso acontecer, pode vir um patrocínio aqui no programa que eu vou botar na mesa aqui. Não, vou botar na mesa não, né, diretor? Não, esquece. Muda. Nessa... Papo torto. Não vai dar certo isso. Como é que é essa parte, Bianca, hoje, que você sempre comenta, né, que às vezes é um erro e um acerto, muito nessa questão de parcerias e também nessa questão, às vezes, de contato, né? Você recebe muitos nãos hoje em dia? Não. Não. Hoje não. Hoje eu recebo mais sims do que não. Mas é porque já tem um pouco mais de material, né? As pessoas veem, portfólio, então né? Talvez, então né? Quem vem atrás de mim hoje já sabe o que quer, né? Sim. E eu vou atrás de coisas muito pontuais também. Não fico procurando mais, porque é um trabalho que começa a se vender sozinho depois de um tempo, né? É uma coisa que tem que se comunicar com a sua identidade, eu imagino, Sim. Né? E quem vem atrás de mim é porque gosta desse perfil, né? Dificilmente alguém
que não sabe. Aleatório ali, que não conhece. Não. Geralmente alguém que já conhece alguém que teve uma experiência boa trabalhando comigo, e aí me indica. Show. É tudo indicação, gente. É muito mais fora da internet do que na própria internet. Sim. É muito mais fora. Eu acho que aqui que tá o ouro, né? A pessoa acha que às vezes o número de seguidores importa, ou essa questão online, eu sempre estar ativo 24 horas por dia, desde o momento que eu acordo até o momento que eu vou dormir, mas às vezes é ser seletivo. Imagino que essa seleção traga mais resultado do que você ficar todo instante ali Sim. ativo, proativo, aceitando de tudo, né? Vem, me dá a permuta do Havaianas, me dá meu chinelinho, né? Me dá meu calçado. Não, Porque eu não sou tanto assim. o que você poderia dizer até para essas pessoas, Bianca, que hoje em dia elas pensam que os números importam, né? Tem muito essa falácia na internet, porque são pessoas que estão se comunicando com você, às vezes gostam de você, às vezes não gostam, como a gente já falou, não conseguimos agradar a todos, mas essas pessoas que entendem que os números, eles são mais importantes do que essa comunicação real, esse processo de você ser verdadeira, né? O que você diria para essa galera que acha que, vou fechar uma parceria, mas eu não tenho muitos seguidores, eu tenho medo disso? Eu acho que é uma falácia muito grande, né? Que nem você falou, os números não importam. Até porque, quando alguma outra empresa pergunta pra mim, tem alguém pra indicar? Eu sempre indico as que estão começando. Porque são as que mais se esforçam. Sim. Sempre. Porque quer agradar, né? Porque depois que você tem muitos seguidores, começa a entregar, Sim. sabe, meio de qualquer jeito. Claro que não são todos dessa forma, né? Mas quem tá começando tem uma preocupação diferente. Tem uma preocupação de entrega diferente. Sim. E as empresas precisam se atentar a isso, porque o número não quer dizer nada, né? Eu acho que quem você é na vida real importa muito mais. De verdade, eu sempre falo, porque, como a gente disse, a conexão, ela tá na vida real, né? Sim. No Instagram, ela é o aumento disso, a visibilidade disso, claro, você tem que ter cuidado com o que você posta, mas investigar com quem você está lidando, com quem você está contratando, porque é sua marca, sabe? Então, às vezes, vale muito a pena pegar alguém que não é conhecido, que tá começando, que tá se esforçando e vai te entregar um trabalho bom e você vai gostar do que, porque fulana tem não sei quantos mil seguidores. Sim. E vai fazer um negócio de qualquer jeito, um story, você vai achar que vai ganhar um monte de seguidor, não vai. Sim. Porque não é assim que funciona. E às vezes, para a empresa também que está contratando, eu acho que o digital influencer, a pessoa que cria conteúdo, ela não pensa só na parte do engajamento, né? Na ponta, o que gera resultado é a venda, de fato. É a venda, a conversão em venda. E algumas empresas não se atentam a isso. Acham que vão contratar influencer e vai ganhar um monte de seguidor. Você pode até ganhar, mas não vai vender nada. Sim. Tem que ser um público muito específico, né? Eu quero vender prato. Poxa, você vai contratar uma influencer que é dona de casa. Sim. Que o público dela é dona de casa. Legal. Podemos começar uma sessão perguntas polêmicas, diretores? Não. Falou não já. Se hoje você recebesse uma proposta, Bianca, de uma casa de apostas, né? Eu não vou citar outro nome, Cassinão, talvez, né? As bets, você aceitaria? Sim, brincadeira. Pode vir. Não. Sim, sem pensar duas vezes. Pagando bem? Não. Eu já recebi várias propostas já. Várias. Mas não vale a pena, né? Não vale. Gente, todo dinheiro fácil vai fácil. Não existe isso. Não existe sucesso sem trabalho. Meu Deus, esse povo tá onde? Tá achando que vai cair dinheiro do céu, fazer os outros se ferrar. Não vai dar certo isso, pelo amor de Deus. Eu acho que tem que ser muito tonto. Você que divulga Tigrinho, você é tonto. Eu acho que tinha que ser todo mundo preso. Pronto, falei, eu acho. Não, show demais. É porque, assim, tem coisas que ferem os princípios e os valores das pessoas, né? E talvez esse seja um dos seus. E tem coisas que as pessoas não se importam mais, né? Como a gente já vê vários digitais influencers divulgando essas mas deixa eu contar uma né? coisa, né? Antes que vão caçar o meu passado. Há uns 3 anos atrás, eu era apresentadora de uma bet esportiva. Mas aí eu fui contratada pra fazer... Não tava no hype esse negócio do Tigrinho. Acho que há uns 4 anos atrás, não sei, vou me perder no meu tempo. Então não tinha isso de jogo de aposta, assim, sabe? Era bet esportiva, igual a gente tá super acostumado. Tipo, apostar no Flamengo, apostar no Corinthians. E era isso que eu fazia, sabe? Eu fazia apresentação. Então, eu falava assim, hoje tem jogo Flamengo e Corinthians, tal hora, blá, 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 da bet fulana, né? Era isso que eu fazia. E acho que passava na TV, era uma coisa assim. Eu tive contrato com eles por 1 ano. Aí, o nosso contrato acabou, a empresa ali faliu.
Pô, passou uns 3 meses e começou o negócio do tigrinho. Aí começou... Meu Deus, gente, Deus é muito bom, me tirou desse negócio. Porque ia virar, sabe? Sim. Podia ser um motivo, sei lá, não sei, para as pessoas acharem que eu tava... E eu nem tinha noção do que eu tava divulgando, né? Porque era uma coisa esportiva. Aí hoje até esportiva eu acho errado. Entendi. Sabe? Hoje qualquer coisa que seja aposta, eu acho, meu Deus. Sim. Sabe? No momento eu não tinha esse discernimento, né? Claro. Mas hoje eu fui pensando, meu Deus do céu. Mas você vai amadurecendo também, né? Sim, mas na época não era repercutido Sim, isso. não tinha esse Não hype. tinha esses negócios de joguinho, se tinha, não sei, não acompanhava. E de repente, tigrinho da noite pro dia, todo mundo Surgiu. divulgando, todo mundo ganhando dinheiro com isso. Eu falei, meu Deus do céu. Sim, sim. É uma questão até que está gerando muita repercussão no Brasil de forma política, né? E a gente sabe que uma hora o que é a verdade vai vir à tona, né? Sim, aparece, claro. Mudando um pouquinho de assunto, eu ouvi, Bianca, que o Dia dos Namorados está chegando. E o nosso diretor, ele tá apaixonado. Tá Será que não é apaixonado? verdade? Qual deles? Ouvimos dizer nos bastidores que tem uma pretendente para ele, Bianca. Não, é que assim, eu falei, perguntei se ele continuava solteiro, porque o coitado tá há um tempo já. Quanto tempo, diretor, solteiro? Coitado, que Quanto tempo? Há quanto tempo você é solteiro? de 2 anos, 3 anos, eu acho. Então é bastante tempo, né? Aí eu tenho uma amiga que eu quero que ele conheça, mas eu não vou falar o nome dela aqui também, não, porque ela vai me matar. Tá ao vivo em cores, né? Não, mas eu acho que eles têm tudo a ver. Não, Tem tudo a... Eu vou fazer propaganda. Gente, o Miller, ele é muito querido, ele é muito gente boa, ele é... Às vezes... Aí eu falo, mentira, cara. O único defeito dele é que o signo dele é canceriano, mas ele é muito querido. show demais. Não, ontem uma pessoa me xingou, não quis mais conversar comigo, porque eu não como sushi. Pois é, ele tem esse defeito aí também. Mas ele é muito gente boa. E como diz, os namorados tá chegando. Bom, pode até não ser minha amiga, mas se alguém tiver interessado, o Miller tá solteiro, tá na pista, Show. meninas. Show, vamos deixar o WhatsApp dele aí. As minhas baby lovers. 9992121. Um quadro novo aqui, né? Vai dar namoro! Vai dar dá. namoro, tá de frente, vai dar namoro. É isso aí, daqui a pouquinho. Ai, eu ia chegar. rir muito se ele desencalhasse assim, juro. Ai, Não posso ai. nem saber quem que é a pessoa. Não, depois eu te mostro uma foto. Vai ficar um off por enquanto. Ô, né? eu vou sair com ela amanhã, você não quer ir lá? Não, atenção. A gente tá decidindo ainda. Talvez eu apareça só pra dar uma observada. E você parece assim, meio tipo, nossa, você tá aqui! Imagina. Pra gravar. Nossa, você chegou. Por acaso! Nem sabia que você ia vir, né? Esse igual os telefones. Show demais. Ai, ai. Vamos entrar nesse assunto até, Bianca, pra você, né? Eu sei que você hoje em dia está em um relacionamento e também o Dia dos Namorados envolve muito essa questão de amor, romance, né? Coisas de duas pessoas, coisas mais íntimas. O que você, Bianca, né, hoje em dia definiria o Dia dos Namorados perfeito para você? Desculpa, eu não achei que você ia perguntar outra coisa. Tá, peraí, deixa eu pensar. O que seria um dia perfeito do Dia dos Namorados, né, para Bianca? Um dia perfeito? Isso. É que assim, depende muito das pessoas. Vou contar o meu exemplo, aí você usa Tá. como você achar necessário. Eu odeio o meu aniversário. Sério? No sentido de que eu não comemoro ele. Eu não gosto, mas eu adoro comemorar o dos outros. Então, tem algumas datas festivas que eu também não me atento muito. É o Aham. meu jeito, minha personalidade. Então, para mim, o Dia dos Namorados é algo que eu não deixaria passar em branco. Mas se passasse em branco, eu também não ligaria. Ai, eu sou assim também, não é algo tipo... Dos namorados pra mim não é uma coisa uau. É que a gente namora há tanto tempo. Eu namoro há tanto tempo que assim, pra mim não é uma coisa... Nossa, uau, sabe? E a gente se vê bastante. Mas vamos tentar fazer algo especial pra esse ano, sabe? Mas que nem você falou, pra mim aniversário é muito especial. Sim. Se esquece meu aniversário, ele vai levar uma paulada. Agora, o Dia dos Namorados pra mim é nossa, assim. E ainda mais porque, com o passar do tempo, as pessoas trabalham, né, gente? Sim, E o dia- amadurece. Então, o Dia dos Namorados, provavelmente, ele vai estar trabalhando e eu vou estar Isso vai trabalhando. ser dia de Ganhando semana. dinheiro com o amor dos outros. Então, pra mim, um ótimo negócio. Mas, falando, assim, né, Bianca, assim, apaixonadinha, eu gosto de ter os meus momentos, né, lógico. Mas não precisa ser o dia 12. Pode ser no dia 13 de junho. Sim. Pode ser no dia 14, sabe? Eu não vou morrer por isso. Mas é tão importante a gente ter um momento com as pessoas que a gente ama, né? Não sei Com se você tem um certeza. relacionamento, alguma coisa? Relacionamento?
Gente, o Kellon também está solteiro. Não. Todo mundo aqui tá solteiro? Não, Não. O Davi tá casado. Mudar de assunto pra não gerar polêmica. Você Poxa! por favor. Você, Bibi Lover, que tá solteiro. Kellon Miller. Bota ele do lado. Ai, por que você tá perguntando hoje dos namorados? Oh, gente. No episódio passado já me falaram que ia florescer, daí tá levando pra outro lado, né? Hoje, meu Deus do céu. Não, mas eu quero te devolver a pergunta. Você é mais assim, gosta de ficar... Tem um dia dos Eu acho namorados? que eu até vou falar aqui, né? Porque já que estão perguntando isso, uma indicação que todo mundo deveria ler: As 5 Linguagens do Amor. É um livro muito bom, né? E ele fala muito de nós, seres humanos, homem e mulher. E aí são 5 linguagens que, às vezes, se você não conhece uma pessoa ainda, talvez, pelos mínimos detalhes, você chega a conhecer a personalidade, a forma de comportamento dela. Eu sou um cara que não gosta de receber presente, né? Falando por mim aqui, isso, mas eu gosto de doar. Eu sou um cara que não gosta do meu aniversário. Gosto do presente. Mas gosto de comemorar o dos outros. Aí falando de eventos, agora trazendo esse contexto, adoro ver as pessoas bêbadas, malucas, doidas, mas eu não quero estar no lugar da pessoa. Eu uso da energia dela para eu me motivar. Ponto. É um pouco estranho, né? É um assunto estranho. um pouco polêmico também, talvez, né? Porque daí já vai vir outras perguntas, Mas né? ficou legal. Tá, entendi. Mas é algo assim, pessoal, não tem certo e errado, vai muito da escolha de cada um, tá né? certo. Acho que é necessário, assim, comemorar, acho interessante para quem tem um parceiro e tal, mas também não precisa ser aquela pessoa maluca, né? Nossa, eu vou enfeitar a rua aqui, encher de rosas eu não e gosto dessas flores, coisas. né? Sabe, tipo, presentinho manual? Desculpa quem faz, mas eu não gosto de escrever cartas. Não é meu estilo, sabe? Sim, sim. Então eu sou muito reservada. Gente, pra mim, é um negócio assim, vamos comer uma pizza junto aqui, tá top demais, Legal, sabe? legal. Pra mim é muito viajar, eu gosto de coisas assim, momentos, né? Não muito físico, é muito os momentos. Escolhas, Tá vendo, né? Lucas? Tá tudo certo. Mas já deixou a dica pra ele, Tchau. né? Já deixou a Mas, dica tipo pra assim, ele. eu falo te perguntar, Desligou Vai, você. fala. o Dia dos Namorados, uma programação perfeita na sua cabeça. Desde o acordar até o dormir, assim. Em Paris. Eu gosto das coisas simples da vida. Muito As coisas da vida. Ai, mas de verdade, eu queria muito, assim, estar num lugar, assim, no nada, sabe? Nada, assim. Desertão. Não um desertão também, assim, tipo uma cabana. Tipo, um chalé, isso aí. Um chalé. Cara, eles puxaram esse assunto de novo, Bianca. Por quê? Não é Por quê? possível. Eu quero saber o que vocês estão vendo. Rapaz do céu. Um chalé com meu... Eu pensei que você Depois eu vou contar isso aí. comentar, depois eu vou Um comentar. chalé com meu love, acordar, tomar um café, fazer coisas, assim, sabe? É isso. Sim. Não, Nenhum perfeito. alimento específico, uma janta, alguma coisa. Ai, não, porque quando você tá com a pessoa que você gosta, qualquer coisa é top. Faz sentido, né? Com Isso aí é certeza. uma corte. Legal. Já fica a dica, né? Esse chalé maldito aí, o que aconteceu nesse chalé maldito? Conta, Não, sabe? desculpa se eu tô ofendendo a pessoa que assistiu o vídeo, né, esse passado. É que os convidados aqui, começou um assunto assim que ficou muito íntimo, ficou muito polêmico. Aquilo me trouxe numa posição que eu fiquei, não inferior, mas numa posição contraditória. Parece que eu fui no chalé com um convidado. Só Como que assim? não foi isso, né? Não foi isso que aconteceu. É que o chalé comentou no privado de um convidado que a gente parecia fofo, alguma coisa assim. E aí depois veio à tona no público também, esse comentário, enfim. Bom, ponto, né, diretor? Tá bom, obrigado, respondi, né? Mas Muito a pergunta que obrigado. não quer calar, você foi no chalé ou não foi? É verdade. Você não respondeu? Não fui. Ô, você demorou. Não fui. Eu fiquei pensando porque chalé, na minha definição, é uma cabaninha. Uhum. Mas eu nunca fui numa cabana na minha vida. Verdade mesmo. Sério? Não fui numa cabana. Chalé é uma cabana, né? É a definição. Uhum, só assim. Na cabana tem o quê? Na cabana tem... Fogão, né? Uma caminha. É tipo, tem várias coisinhas assim, tipo uma caminha. Banheiro. É isso. Churrasqueira, ar-condicionado. Não. Ah, o Midler tá sabendo? Já foi. Fui gravar. Ah, Fui gravar no chalézão. Que da hora disso daí. Show demais. Fica aí, né? Os chalés que quiserem também podem vir aqui, tá? Patrocinamos chalés também. eu aceito permuta de chalé, tá? Fica aí. Dia dos namorados, Esse eu né? aceito. É isso daí. Mudando um pouco agora da água pro vinho,
A gente sabe, Bianca, que você atua muito em eventos, né? Os eventos são algo que eles têm diversas ramificações. Então tem balada, tem aniversário, tem confraternização, tem casamento. Como é que funciona hoje esse seu trabalho mais voltado como cerimonialista? Então, tá. Hoje, na verdade, eu trabalho como auxiliar cerimonialista, né? Tem a Mona Lisa, que é a minha best, que ela é cerimonialista, e aí eu ajudo ela. Então a gente faz a recepção dos convidados, faz toda a parte que os convidados não vêm, a gente faz a festa rolar. Legal. A festa acontecer. E aí eu adoro trabalhar em casamento. Meu Deus, você trabalha em casamento também, sabe o que eu tô falando? É lindo, Sim, é lindo sim. ver pessoas que se amam, casando, pessoas, não só as que estão casando, né? Os convidados, tudo em volta ali que tá acontecendo. É muito amor, né? Sim. Muitas pessoas, família envolvida. Então, quem trabalha com vídeo, todos os fornecedores conseguem perceber que é uma coisa linda. E são muitas pessoas trabalhando para fazer esse dia rolar. Então, não só casamento, então 15 anos, formaturas, são momentos muito importantes da vida de outras pessoas, né? Com certeza. E a gente trabalhar e poder compartilhar e partilhar esse dia com outras pessoas é muito legal. Legal, legal. A minha definição, na verdade, para casamento é bem simples, né? São duas pessoas juntas fazendo uma união estável. Tá. Eu cheguei no jogo da língua. Não, é simples, né? Bem direto ao ponto, né? É o que tá no dicionário, eu acho. Só confirma aí, por favor, se eu falei Não, mas alguma tô fazendo... Não, eu entendi o que você falou. Entendeu, né? Entendi. Mas é um momento muito especial mesmo. É um momento que eu acho que todos os seres humanos, né? Eu imagino se você é homem ou mulher, por definição, você quer viver isso uma vez na vida. E que seja só uma vez, né? E não várias. Pois é. Porque hoje em dia é muito difícil, né? A superficialidade das redes sociais também traz muito à tona isso, né? Sim. Não quero falar de polêmicas, né? Mas recentemente tivemos um término aí, que né, todo mundo fazendo vídeo sobre o término do relacionamento no Brasil inteiro. Você ficou triste? Rapaz, eu nem sabia. O diretor falou que era o Felipe Neto aqui. Né? Só para começar o assunto, né? Aí ele falou que é o Felipe Neto. Daí, rapaz, a fake news ia começar, né? Então, meu Deus que coisa louca, né? Ai, ai. Mas eu acho que é legal analisar de uma forma oposta isso, porque são, para quem né, sabe do assunto, eu acho que a maioria sabe, são duas pessoas que têm tudo, né, o que querem, o que precisam, mas no amor não funciona, não flui por vários mil motivos que só Sim. as pessoas sabem. Então, às vezes, não basta só você ter o sucesso que você almeja, estar na posição formada, enfim, né? Realmente. Você deixa outras coisas de lado, né? E cada um tem o seu caminho, o seu processo. Quem somos nós para julgar os outros, né? Nesse sentido. Cada um vive o relacionamento da forma como quer, né? Sim. Não tem um relacionamento lá que é aberto, lá nas Arábias? Tem. O homem que tem várias esposas? Aberto pra ele, né? Que as mulheres ficam lá. Só pro lado da esposa. Isso. Também, o pessoal tem esse lance de relacionamento aberto. Tem, eu não sei como é que funciona. Sempre tem alguém que não isso sabe, né? Incrível. Do quê? aberto pra um, Ah, outro sim, não. sim, nesse sentido, claro. Eu né? conheci amigos que Mas tem Sério um termo, mesmo? né? E Existe você acha que isso dá certo? incrivelmente, hoje eles dois são casadíssimos e deu certo pra eles. Naquele momento? Ou eles seguem assim? Não, se casaram e daí pararam. Foi um tempo, acho que isso ajudou pra fortalecer eles meio que, tipo, realmente eles se amam, mesmo com outro, pegando outras pessoas. Não sei como Meu funciona. Deus, gente. Mas deu certo, eles estão bem casados, estão bem felizes. Não vivem mais essa vida. Sim, É. eu acho. Rapaz, eu acho um pouco estranho, vamos confessar, né? É como se você fosse tomar um vinho e tivesse gosto de álcool. Né? Eu acho Você estranho. não vai querer beber o álcool. Não, né? É vinho. Sim, a gente. Né, é que eu não bebo álcool. Mas é que senão ninguém entendeu nada, né? Essa Eu piada não ficou entendi. muito sem conexão. Não, Tá. tá tudo Mas eu tô certo. entendendo. Tá tudo Tô certo, né? tentando. Tá entrando. Continuamos. O que você prefere hoje, Bianca, atualmente, nessa questão de, se fosse para escolher um único caminho, hoje é a Bianca pessoa, você escolheria trabalhar com medicina, trabalhar com conteúdos digitais, ou até cerimonialista? Se fosse para Se eu vou escolher um caminho uma única coisa, assim, né? Se você pudesse definir para fazer ao longo da vida, assim, o daquele... resto da vida, Isso. com certeza com as redes sociais, com mídia. Minha mãe veio me matar, né? Porque eu faço medicina, mas se eu pudesse largar, não é isso. Mas é porque é muito legal. É uma vida muito legal. Trabalhar com a medicina é legal? É Sim. muito bom,
interessante, mas foi uma profissão que eu escolhi por uma estabilidade, né? Sim, Porque eu sei que eu vou ter que ter uma profissão. E eu acho que eu vou ser muito boa, mesmo eu não, nossa, ai, amando a profissão. Eu gosto, sim, mas não é, nossa, meu sonho desde pequena. E eu acho que não é por isso que vou ser menos médica ou mais médica. Sim. Mas se eu pudesse hoje escolher seria com certeza a mídia, porque eu gosto muito disso. Muito. Já gostava, era uma paixão, né, pelo teatro. Tudo que tem a ver com a comunicação eu gosto. Então eu acho que eu seria muito feliz pela questão que não é um trabalho pra mim, é uma diversão, né? É uma coisa, tipo, é a minha vocação, eu acho, de verdade, assim. Legal, legal. E aí, mas como não é possível, não sei se é possível, a gente não sabe, né? Deus é Sim. top, aí vamos ver o que acontece. Mas eu tento conciliar os dois, né? Tentar me formar médica, ver o que eu posso fazer com isso. Eu fazia 2 faculdades, né? Eu fazia jornalismo e fazia medicina. Na minha cabeça, eu ia ser o Drauzio Varela. Então, vai que vem aí. A versão feminina do Drauzio. Gente, mas o cara é foda, né? Ele é médico, aparece no Fantástico, eu falei, mano, é isso aí que eu quero ser. Falar sobre bactéria ao vivo na Globo. Legal, legal. É algo bem específico, se for ver, né? Porque eu imagino que, além de você gostar da profissão, você tem que gostar do que você faz ali durante, né, o processo. E não é só uma coisa que imagino que você vai fazer uma faculdade por 6 anos e vai parar no tempo, né? Porque a medicina é um avanço. Claro, mas ó, eu lembro que você falou assim, é porque a medicina vai ser sempre emprego, não sei o quê. Eu concordo em partes, mas é porque hoje tá formando muito médico. Muito, muito, muito mesmo. Então você precisa se destacar de alguma forma. E pra mim, a forma que eu encontrei são as redes sociais. Uhum. Então, ficar conhecida, sabe? Valorizar o meu nome, saber, nossa, Bianca Salamanca, tá, tudo bem, ela faz vídeos, não sei o quê, mas eu quero ser uma boa médica. Nem que eu nem atue no posto, alguma coisa do tipo, mas que eu consiga levar a informação para as pessoas sobre saúde. Legal. Entendeu? Ser um veículo de comunicação da saúde. Então, eu acho que eu posso fazer isso. E conciliar 2 coisas, 2 paixões, né? Sim, sim. Eu acho que é bem possível. Legal. Então, ser o Drauzio Varela não é tão distante assim. O Drauzio Varela, falando nele, ele não tá mais atuando, né? Na TV, ou tá ainda? Eu não sei, mas volta e meia ele aparece ali. Faz tempo que eu não... Mano, ele é youtuber. Ele é youtuber? Então, acho que ele nem trabalha mais como médico mesmo, né? Tipo, ele só é um comunicador de saúde também, né? Eu não sei. Eu vejo que ele tem um canalzão, uma equipe da hora, e ele faz uns vídeos bem bacanas no... O cara é um crânio, né? Ele é referência, assim, Com certeza. da medicina. Pra muita gente, imagino, né? Uhum. Quais são as maiores dificuldades quando você precisa, às vezes, conciliar essas 2 paixões? Eu sei que hoje ainda você não tá atuando 100%, né, como médica, afinal não tá formada, Não, tô falando. mas vai chegar esse dia. Então, o que você imagina, assim, pro futuro? Olha, hoje a minha dificuldade é ter que dizer não para alguns trabalhos que eu queria muito por causa da faculdade, né? E a faculdade de medicina é uma faculdade que ela é inegociável, então não tem como, eu vou fazer depois. É agora, né? Por exemplo, alguns outros cursos você consegue ter ali uma conversa com a coordenação, tipo, eu posso fazer isso aqui depois, sabe? Consegue remanejar. Conciliar. A faculdade de medicina não é assim. Então, você tem uma prova marcada ali, você tem um trabalho, por exemplo, amanhã surgiu um propósito de trabalho, mas eu tenho aula meia de manhã. Então não tem como eu faltar na sala meia de manhã. Sim. Então esse trabalho vai ter que ser cancelado, eu não vou poder pegar, sabe? Então essa é a minha dificuldade hoje, tentando conciliar os 2. Mas mesmo assim, eu acho que eu ainda consigo levar bem, porque existem alguns trabalhos que eu consigo pros horários, nas coisas livres, sabe? E dá muito certo. Mas eu sei que quando eu chegar no internato, isso não vai ser possível, né? Sim, vai ficar mais corrido. Eu tenho recebido muitas oportunidades de representar empresas grandes, que é um trabalho muito legal que eu tô fazendo. E eu sei que, tipo, teve gente querendo me contratar já em 2028. Rapaz. Juro, vamos fazer contrato pra 2028. Mas não tem como, porque eu vou estar no internato e não sei com o dia de amanhã. Sim. Não tem como. Então, pra mim, tem que ser coisas assim, com um prazo muito curto. Tipo, semana que vem, coisas muito planejadas há tempo atrás, não dá. Não dá, porque eu não sei. Legal. Você, Bianca, se considera uma pessoa organizada nesse sentido? Não mesmo, de verdade. As pessoas acham que eu sou, mas eu não sou. Porque eu tento encaixar, sabe? Tipo, hoje vai dar, hoje não vai dar. Então, é assim, é uma loucura, sempre. Eu não tenho uma rotina bem definida. Sim. E a organização é isso, as coisas com horário. Sim. Eu não tenho horário. Então, deu certo, não deu. Paciência. Eu faço o que consigo, assim.
Eu acho que eu me viro bem, mas ser organizada eu não sou. Legal, legal. Essa é uma das grandes dádivas do mundo hoje em dia, de poucas pessoas terem esse acesso a isso, porque é um mundo hiperconectado, né? Você acorda com o celular, dorme com o celular, acorda com 1000 pensamentos, dorme com mais 1000 pensamentos, né? Sim. Então temos muitas dessas dificuldades. Diretores, podemos quebrar quarta parede aí? Eu tô meio gago aqui, fã. Tô com frio também. Diretor, você, por favor, confirma lá o nosso pedido, por gentileza, tá? Não esquece da Coca Zero também. Eu tô falando ao vivo aqui, não tem problema, porque é o nosso patrocinador do coração, Harley Hamburgueria. Eu até vou falar uma coisa aqui em primeira mão para você que está nos assistindo. A Harley vai inaugurar uma nova franquia, tá? E vai ser daqui... eu tô perdido nos dias, gente. Eu me perdi. 5 dias, 4 dias, 3 dias, 2 dias. Dia 29. 29. Hoje é dia 29. Dia 3. Dia 3 de junho vamos ter a inauguração da Harley Hamburgueria. E vamos ter ao vivo aqui o Jorge, o sócio proprietário, um dos sócios proprietários. Ele vai falar como está sendo esse trabalho, essa função. E até uma curiosidade. Ontem... o Harley fez o evento, Dia Mundial do Hambúrguer, eles venderam mais de 2.000 hambúrgueres em um dia. E ficaram pedidos para trás, porque deu 11 horas da noite, não conseguia entregar, não tinha mais pão. Eles produzem um pão, não tinha mais hambúrguer, acabou tudo. Era em dobro, né? Rapaz, era uma loucura, né? Dia Mundial do Hambúrguer em dobro. Então daqui a pouco vamos receber eles aqui, nosso patrocinador. Bianca, você gosta do hambúrguer? Eu amo, tô ansiosa. Qual que é a sua comida preferida, assim, se fosse para você selecionar uma única coisa? Sushi. Sushi. Eu gosto muito de sushi. O Miller tá se torcendo ali porque ele odeia, mas eu gosto muito muito, 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 muito. Legal. Como é que foi essa sua primeira experiência com o sushi? Porque eu sei que as pessoas, assim, pelo menos os brasileiros, eles têm um certo receio, né? Sim, aham. Mas a primeira vez que eu provei eu não gostei. Não gostei mesmo, achei meio esquisito, né? É porque não é comum. Então, Não é comum. eu fui tentando comer várias vezes, assim. Devia ter parado até, porque é muito caro. Mas até que hoje é a minha comida preferida. Mas eu sou muito boa de garfo, viu? Eu como qualquer coisa. Rapaz, Qualquer é coisa. isso aí, ó. O Miller sabe, qualquer coisa me manda, eu como. De Show. verdade. Só não aceitamos mais permuta, né? Ponto. Permuta não queremos, né? Dependendo, Pode sushi. Se for o sushi, for o sushi, tá aceito, então. pois é. Show. O que você poderia dar de dicas, Bianca, para quem às vezes tem essa parte assim, que não está muito trabalhada na questão de ser mais proativa, né? Principalmente de, não digo medo, mas talvez a timidez, esse bloqueio de olhar para a câmera, né? Porque quando você é digital influencer, quando você é ativa nas redes sociais, você precisa demonstrar segurança e não Sim. insegurança. Como é que você conquistou isso? Ou já foi algo natural? É que eu te falei, eu fiz teatro, né? Você também, então a gente faz muito treino de projeção de voz, de tudo, né? Então eu nunca tive muita vergonha, então já era mais tranquilo pra mim. Só que eu senti um pouco de dificuldade quando eu tive que começar a postar frequentemente, até quando eu não estava bem. Então eu acho que essa é a minha maior dificuldade, porque como você cria um vínculo ali com a sua comunidade, você não pode aparecer só quando você quer. Você tem que aparecer meio que sempre, né? Então tem dias que você não tá legal e você fala bom dia. Mas eu tento fazer isso de uma forma sem ser falsa. Natural. Eu tento fazer de verdade, assim. Tipo, não tô legal, mas vou aparecer porque eu tenho que estar ali, né? Eu acho que essa é a minha maior dificuldade hoje. Nunca tive uma dificuldade tão grande com a câmera porque eu sempre gostei da comunicação. Mas a dica que eu daria é o treino. Porque faz pra você, nem que você não vai postar, mas vai gravando, vai gravando, vai gravando. Vai tentando, tem que tentar. Não tem... E existem vários cursos hoje, né? Tem muito curso. Tem curso de oratória. Tem que ter curso de como gravar stories, você acredita? Rapaz. Tem vídeo de tudo. Hoje você procura aí no YouTube da vida, tem tudo. Com certeza. Então dedicação, você querer, você consegue. Qualquer coisa na vida que você quer, você consegue. Legal. Você, Bianca, poderia dizer que o que se torna mais importante, a persistência ou o talento? Tô tentando lembrar aquela frase daquele filme lá, que é a obsessão ganha do talento. Já viram esse? Sim. A obsessão ganha do talento sempre que o talentoso não é obcecado. Alguma coisa assim. Isso aí.
Mas eu acho que você falou, a obsessão sempre vai ganhar do talento. Porque tem gente que tem um talento nato, mas se acostuma, né? Não inova. Tem gente que é muito bom com tecnologia, coisa do tipo, mas a vida, ela é muito Mudanças, rápida, né? Então, você tem que se atualizar muito. Então, a gente tem que estar sempre muito ligado no que... Tem gente que é muito boa, que é muito, muito boa, mas que não se atina, assim, de melhorar. Então, eu acredito que a determinação, ela faz parte de tudo, né? Você persistir e tentar sempre melhorar para se fazer diferente dos outros, senão você vai ser ultrapassado mesmo você sendo muito bom. A ideia não é copiar, né? A ideia é copiar e modelar, talvez, porque ninguém quer ser uma cópia, né? Sim. E você tem que ter uma identidade, querendo ou não, quando você está lidando com uma empresa, porque ela está se conectando a você. Sim. Ai, desculpa, meu olho tá. Não, de boa, de boa. Diretores, estamos com sede, com fome e com frio, tá? Então, por favor, traz o chá, traz o remedinho aqui, por favor. Você toma remedinho? Tô tomando vitamina C, ó. Isso aqui é uma fisionomia um pouco estranha, né? Pra quem tá olhando. Eu achei que era energético. Mas, não, que energético, rapaz. Eu quero chá, diretor. Chá, por favor. Aqui, Tudo certo, Bianca? Precisamos de alguma coisa? Chá? Quer um chá? Não, Você quer obrigada, um chá? tá Tudo top bem? aqui. Tá ótima. Diretores, alguma pergunta aqui pra nós? aqui do chat não, mas eu quero saber como é que foi a tua semana aí. Você viajou? Teve uma experiência com carros? Como é que foi? Tive uma experiência, eu fui trabalhar em Interlagos. Interlagos. Uhum. Vou contar pra vocês. Na verdade, sim, foi uma experiência com uma empresa que me contratou em fevereiro, pra trabalhar no show rural. Então eu Sim. fazia os vídeos pra eles lá. Eu era só a garota. Igual você me filma ali, sabe? Eles me filmavam e eu falava das máquinas e tal. E eles gostaram muito de mim. E aí a gente manteve contato, uma empresa de Santa Catarina. E aí, beleza, ficou por isso. Aí eles me mandaram mensagem novamente, falando que teriam uma outra. Que eles são uma empresa muito grande. Então eles levam os clientes deles pra Interlagos, pra ver as corridas, sabe? Tipo um mimo, assim, né? Uma coisa Nossa, muito que top. legal. Mas até então eles não tinham como me levar pra lá, porque não tinha os ingressos suficientes. Aí eu, tudo bem e tal. Mas aí surgiu a oportunidade de fazer a APA Show, que é uma feira em São Paulo, que é uma feira muito grande. Então aí eles me pediram um orçamento pra eu trabalhar na APA Show com eles e na Interlagos. Então eu passaria a semana inteira ali em São Paulo. Passei pra eles o orçamento, mas assim, bem sem esperança, porque eu achei que não ia rolar, né? É uma coisa assim que é muito grande. Eu falei, meu Deus, será que vai dar certo? E deu, menina, fui. Rapaz, qual foi sua função principal, assim, nesses dias? Todas elas eu sou, tipo, a garota propaganda, sabe? Então, eles fazem a cobertura em tempo real de tudo o que tá acontecendo. Então, tem um rapaz que faz os vídeos e eu sou a garota propaganda mesmo. Então, ele fala, você vai falar isso aqui? Eu vou falando. Legal. E é isso. Então, nos 4 dias de feira, todo dia a gente mostrava o que estava acontecendo. Então, eu ali e tal. E na Interlagos, eu também trabalhei dessa forma, tanto no sábado como no domingo. E foi muito legal, gente. Meu Deus. Aquilo lá é surreal, né? É outro mundo, né? Outro mundo, outro mundo. Pessoal muito legal, empresa muito boa, suporte muito bom. Então, foi uma oportunidade muito boa pra mim. Já me contrataram para outros trabalhos também. Legal, Então, legal. esse ano ainda teremos mais viagens juntos. Isso começou com o show rural. Com o show rural. E foi muito por acaso. Olha que engraçado. Porque uma empresa, eles queriam uma menina pra fazer recepção. Mas eu não trabalho mais com isso, sabe? Tipo, recepcionista e tal. Receber as pessoas. Aquelas meninas que ficam no stand, assim, entregando panfleto e tal. Eles queriam uma menina pra isso. E dentre essas meninas, eles escolhem alguém pra fazer vídeo, né? Mas, essa empresa, por acaso, tinha o meu número e me mandou. Eles são de São Paulo, eles tinham meu contato como se eu trabalhasse pra eles. Sim. E mandou pra empresa. E aí, deu certo, tá? Fechamos. Aí, conversando com ela falou, então a empresa te indicou, não sei o quê. Mas foi muito estranho, gente. Eu falei, mas como que eles têm meu número? E me venderam, assim, como promotor, eu nem como sou. Como um produto, né? E assim, eu fiquei, gente, mas que coisa estranha. Mas enfim, né? Deu certo. Aí, conversando com ela, aí ela pegou meu número e eles gostaram de mim. Falaram, nossa, você é muito boa. Porque eles nunca tiveram uma apresentadora em si, sabe? Sim. Era uma menina que fazia outro trabalho e eles pegavam ali pra quebrar um galho. Eles falaram, nossa, você é muito boa. Eu, sim, porque eu trabalho com isso. Aí eles, nossa, você trabalha? Sim, eu já faço comerciais e tal. E eles gostaram, deu certo, a gente manteve contato. E aí, é muito importante hoje para as empresas terem um rosto, né?
Com Então, certeza, gente. eu acho que hoje em dia, as que não têm estão se tocando disso, e aí eles gostaram, então a gente tá numa parceria bem bacana, assim, espero que a gente vai trabalhar muito juntos ainda. É Legal, uma empresa legal. muito boa mesmo. Essa ideia é super interessante porque as pessoas compram de pessoas e não de empresas, né? A Sim. gente somos seres emocionais, né? Às vezes racionais, pouquíssimas vezes durante a vida, mas muitos erros, né, que nós cometemos, imagino que até você enfrente às vezes um roteiro, olhar para a câmera, falar tal, decorar tal coisa. É por erros que às vezes a gente não treinou, não praticou, né? É verdade. Tem que treinar. Tem que praticar. Uhum. O que você tirou assim dessa experiência dessa semana em Interlagos, Bianca, que foi algo que te gerou assim, talvez uma visão diferente, né? Olha, de verdade, foi tipo pensar que, meu Deus, é possível, eu posso chegar em qualquer lugar. Eu tava lá, a única coisa que eu conseguia pensar é, meu Deus, eu consigo chegar em qualquer lugar. Assim, basta eu querer muito. Legal. E eu tenho certeza, assim, que qualquer meta que eu tiver... Nossa, parece que eu sou desumilde, né? Mas, assim como eu fiquei obcecada em passar em medicina, eu não parei enquanto eu não Sim. passei, minhas novas metas, eu acredito que foi por isso, sabe? Eu tava lá em São Paulo e, caraca, isso aqui é muito grande, é uma coisa que eu, como pessoa, nunca imaginaria estar lá, sabe? Muito menos trabalhando, tipo, num camarote, uma coisa assim, que é uma coisa muito VIP, sabe? Que é muito fora da minha realidade. Sim, sim. Então, indo, trabalhando, ganhando pra estar lá, eu falei, meu Deus, eu acho que eu consigo estar em qualquer lugar, se eu quiser muito, e eu me dedicar muito, eu consigo. Então, isso me deu, assim, uma força muito grande, eu já voltei com muitos projetos novos, e já outros contratos, esse trabalho me rendeu muitos trabalhos. Porque a visibilidade é muito grande. Sim. Então, às vezes, você vai fazer um trabalho que você não ganha tão bem, que valeu a pena outros. Eu sou muito grata aos trabalhos que eu ganhei pouco, sabe? Porque eu fui vista. Então, às vezes, eu falo sempre para as pessoas, gente, trabalhar de graça, às vezes, não é tão ruim igual você pensa, né? Não sei o quê. Mas é um network, você tem que estar lá, você tem que dar sua cara a tapa, você tem que aparecer de alguma forma. E quando você aparece, você é visto, você é lembrado. E, então eu sou muito grata pela Bianca do passado ter trabalhado muito, mesmo que ganhando pouco, porque foi vista, né? Sim. E continuo sendo. Voltei lá de São Paulo já com mais 3 contratos, então pra mim foi muito bom mesmo. Legal, legal. Esse network eu acho que é a base de tudo, né? Se você é uma empresa, um digital influencer, um empreendedor ou alguém comum, eu acho que o networking tem que ser a base para você poder escalar o seu negócio, às vezes a tua ideia, né? Sim. Com certeza. O que você vem usando mais atualmente assim na tua produção? Eu sei que você produz muito conteúdos para a Bianca, você com você, Sim. e também para outras empresas. Mas em algum momento assim dessa produção você usa a inteligência artificial, Bianca? Muito, 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 muito. Eu gosto muito de escrever. Sempre gostei de escrever. Então, quando eu tenho ideia de roteiro, eu escrevo e eu já mando pro chat aqui, ó. Ajuda aqui, help. Então, ou quando eu tenho algum bloqueio criativo também, peço um norte, eu acho que isso é muito importante. Mas também não me baseio só nele, né? Sim. Porque senão fica muito mesmice das outras Genérico. pessoas. Então, eu deixo aflorar bem a minha criatividade, porque eu me considero uma pessoa bem criativa, então, quando eu tenho alguma ideia mirabolante, eu vou lá e anoto, e depois tento fazer florescer. Florescer. Amadurecer essa ideia. Mas eu acho que a inteligência artificial, ela veio para somar, né? Então, se ela for usada com sabedoria, você vai longe. Tanto de edição, poxa, nas edições ajuda muito. Sim. Tipo, eu não sei editar muita coisa manualmente, a inteligência artificial ajuda muito. Legal, legal. Então, tem que saber usar pro bem também, né? Porque muita Claro. coisa pode ser usada contra, né? Pro Mas mal também. nos estudos me ajuda muito. Eu pego os conteúdos, coloco lá, tipo, faça tal, tipo, uma mini prova dos conteúdos, eu consigo estudar com isso. Ajuda muito mesmo. Legal, mas seria possível hoje, por exemplo, entrar na sala de aula, né, medicina, o professor dá um trabalho, você poder usar o ChatGPT para tudo ali? Pra tudo não. Pra tudo não, porque é embasado em livros, né? E o chat não tem isso. Não tem sim. esse poder ainda. Mas, a gente tava até fazendo uma discussão, porque eu tenho aula de informática na faculdade. O professor falando de fazer a gente fazer uma anamnese, pensar e jogar no chat pra ver se ele conseguir resolver o caso. Tipo, eu pensei num caso de uma pessoa com muita dor abdominal, e eu já tinha pensado, apendicite, né? E eu criei o caso na minha cabeça, coloquei os sintomas no chat pra ver se ele respondia o que eu achava que era. E ele respondeu apendicite. Falei, cara, Rapaz. o chat manja muito, assim. Sim. Então,
Não que ele vá substituir os médicos, né? Mas ele é uma ferramenta muito útil. Então, eu acho que ela pode somar muito na profissão, como Com qualquer certeza. outra, né? Mas que ela vai ser somente ela Sim, o médico nunca vai Perfeito, ser não. descartado perante a inteligência artificial, né? Eu acredito que não, sim. mas a medicina ela é baseada em livros que já são há muitos anos, né, escritos, assim, mas ela é muito... A medicina, ela é atualizada como sempre, né? Constantemente, né? Tem que ser, né? Sim. Então, a inteligência artificial, ela veio pra somar, com certeza. Show demais. Nosso diretor também utiliza muito a inteligência artificial hoje, né, Milhazeiro? Não? Utilizamos até para trabalhar junto, né? Os roteirinhos que a gente precisa fazer muito de improviso. Coloca lá no chat, né? Criar coisa do nada, assim. O cliente Sim. chega, precisa de um roteiro. conteúdo e faz uma propaganda. Chat ajuda a gente. Por favor. Mas só pra isso também. Que é a parte mais chata, né? Que é a parte mais difícil, eu acho. Dá um direcionamento ali, porque a gente sabe que tem muitas empresas que às vezes vêm fazer uma parceria, né? Principalmente você, Bianca, que está mais ativa assim nas redes sempre, e elas não têm um norte, não têm um roteiro, não têm uma estrutura. Elas chegam, eu quero você aqui com a minha marca, quero que você agregue valor aqui de alguma forma. Tá, mas como? Quando? Sim. Onde? Né? Qual o caminho? A maioria das empresas que procuram a gente, elas querem que a gente faça tudo, né? Faça o roteiro, faça a captação, faça a edição. Mas é porque eles não sabem por onde começar, né? Então, a gente devia até cobrar mais por isso, porque tem todo um trabalho de você pensar na empresa, no texto, e são eles que sabem a história deles. Sim. Mas a gente que tem que contar, né? Então, a inteligência artificial ajuda bastante facilita essa nossa vida, porque a gente tem que fazer um roteiro. Tudo precisa de roteiro, né? Não dá pra fazer hoje as coisas assim. Mas largada. existem exceções, assim, nesse meio onde a empresa chega para você e te dá a coisa pronta? Existe. Tem gente que é muito organizada, que ajuda bastante, assim, que é só você ir lá e... Fazer a gravação. Hoje eu trabalho muito para agências, muito. As agências me contratam, então elas já vêm com roteiro, a maioria. Então eu só vou lá e gravo o que eles querem. E pra mim é muito bom. Legal, legal. Se a gente pudesse contratar a Bianca hoje, né? Falando agora de parte financeira, dinheiro. Como seria esse processo para você? Você cobra, como é que funciona o teu valor, né? Em cima disso, é por hora, é por região, é por nicho? Eu tenho aderido a diária de gravação. Para mim, tá sendo muito melhor assim, porque se você pede por vídeo, né? Eu vou cobrar tanto por vídeo. Às vezes não é benéfico pra empresa, sabe? Às vezes ela quer fazer um vídeo só, e também não é benéfico pra mim. Então eu cobro pela diária, porque assim, tem empresa que quer me socar 50 vídeos também, né? 50 vídeos. Então eu tento fazer uma coisa que seja justa pros dois. Então eu acho que a diária de gravação, eu falo assim, cara, você vai pagar pelo meu dia, e eu tô aqui disponível pra você pra gravar o quanto você quiser. Mas é de tal hora até tal hora. Eu acho que isso é mais justo, sabe? Aí tem as parcerias mensais, que daí é produção, tantos vídeos, tal valor. Mas hoje eu tô vendendo muito mais por diária de gravação. Legal. Diária de gravação é como se fosse assim. por hora ali também, né? Você coloca um limite, né? Tipo uma diária, meia diária, coisas assim. Legal, legal. Pra mim é bom. O que dentro dessas gravações você usa como, por exemplo, uma experiência que te catapultou muito, né? Além dos contatos do network, mas que você lembra hoje que a Bianca fala, nossa, gravar aquele conteúdo me fez girar uma chave e me transformou em uma nova Bianca, uma nova pessoa. Teve alguma experiência assim que você lembra de ter feito, de ter acontecido? Olha, sabe um vídeo que foi muito inofensivo, que foi o Miller que fez, de verdade. Foi o da Poca, porque eu já trabalhava como blogueira, né? Só que eu não tava gravando pra empresas, assim, eu não era modelo de empresas. E foi muito por acaso, foi porque ela me pediu, você vai estar disponível? Eu tô sem fazer nada. E eu fui, assim, largada pra gravar. Eu não esperava que eu ter o cara ali com a câmera e arrasar na produção. De verdade, eu achei que esse negócio com celular, essa uma coisa bem simples. Aí, da hora que eu vi o vídeo que o Miller postou, eu falei, meu Deus, não tava esperando aquela produção toda. Aí bate o vento, assim, no meu cabelo, boca, não sei o quê. Eu falei, caraca. E todo mundo me conhece por causa daquele vídeo. Legal. Eu te juro, eu passo... Você não é a menina do Temaki? Eu te juro, todo mundo... E assim, eu já fiz muitos trabalhos. Já fiz trabalho pra TV, eu já fiz um monte de coisa. As pessoas me conhecem por causa do Temaki, do POC, assim, sabe? E aí, o que eu levei em consideração, assim? Que a gente não pode menosprezar nenhum trabalho. Sim, porque, e assim, eu sou muito grata por ter aceitado ir aquele dia lá, sabe?
ter conhecido esse rapaz aí que faz um trabalho muito top. E esse vídeo, ele é um vídeo que ele é viralizado, assim. Todo mundo já viu ele. Você abre o Instagram, tá lá eu comendo o temaki. Então, assim, eu acredito que das experiências de trabalho é se entregar ao máximo para todos os trabalhos, independente qual seja. Sim. Então eu sempre entrego o meu melhor, pelo menos eu tento. E porque a gente acha, isso aqui vai ser um trabalho pequeno, né? Não vai ser tão... Poxa, às vezes é uma oportunidade, é uma coisa que vai... E ser a menina do temaki pra mim é muito bom. As pessoas me veem, elas me contratam. Inclusive, contratam ele, tipo, quem que gravou aquele vídeo? Eu já falo, é o Divo aqui. Legal. Entendeu? Essa ideia é muito interessante porque às vezes você tem que entrar pela janela para sair pela porta, né? Nosso diretor mesmo agora acabou de chegar na porta, tá esperando aqui. Sim, você trouxe. Quer que eu apresente já? Então, que venha, né? Rufe os tambores, diretores. Olha só quem chegou aqui nesta noite fria. Harley Hamburgueria, nossos parceiros patrocinadores. Um abraço e um beijo no coração do Befa, do Jorge. Em breve o Jorge vai estar aqui. Temos novidades, tá? Ao vivo vamos revelar uma surpresa. Então, um abraço, Harley. Daqui a pouquinho vamos saborear nossos hambúrgueres. Um abraço, um beijo. Meus lindos, eu tava pensando aqui em a gente começar a aquecer um pouco essa noite e começar a conhecer um pouco mais dos bastidores da Bianca. Quem é a Bianca por trás das câmeras? O que a Bianca consome? O que ela faz no dia a dia, além de estar ali estudando, gerando conteúdo? Tem alguma coisa que você gosta muito além disso? Seus hobbies, suas paixões, suas redes sociais ali. É verdade, Dorameira. Mas eu falo pouco porque as pessoas têm preconceito. O que eu não entendi nada, desculpa. Você não sabe? Não, Dorama, novela coreana. O Miller gosta também. Foi assim que eu comecei a conversar com você. Gente, de verdade, eu assisto muito isso. Muito. Eu gosto muito de ler também, né? Mas os meus hobbies hoje são leitura e assistir série. E a série que eu gosto de assistir é Dorama, porque são romances coreanos. E eles são muito fofinhos. Porque eu tava meio cansada, tipo, abria Netflix, era sempre uma série, tipo, matando todo mundo, Sim. Que adolescente usando drogas. Eu falei, caraca, coisa chata da pega, eu quero uma coisa assim, diferente. É outra cultura, né? Já é uma novela. E assim, é tudo muito distante, porque a gente, né, na vida real se viu, já beija, eu falei, não quero isso, quero uma coisa que seja muito fofa. E eles criam toda uma narrativa. E eles vão se beijar lá no 12º episódio, sabe? Daí encostou na mão, fica sonhando com o fulano. Eu falei, gente, eu quero viver um negócio desse, quero viver um dorama. Mas eu tenho uma teoria, sabia? Qual? Que você gosta? É porque você é uma pessoa que gosta da conquista. Porque igual você falou, se alguém fala que eu não quero, aí que eu sou mais determinado. Mas eu sou assim, eu sou desse jeito. Eu gosto muito. E o dorama, pra mim, ele é uma fuga, assim, da realidade, porque ele é bem... Gente, ele é bem mamão com açúcar. E assim, na faculdade, eu fico lendo artigo, coisas pesadas, coisas que são cansativas. E até os vídeos que as pessoas têm hobby, eu gosto de ficar vendo no Instagram. Eu não gosto de ficar vendo vídeo dos outros, acredita? Me cansa. TikTok. Eu não sou ligada, eu não sou... né, vejo poucas notícias, assim, porque como é o meu trabalho, tornou uma coisa cansativa, sabe? Então, eu faço edição do que eu preciso fazer, eu até evito ver um pouco o vídeo dos outros, porque eu não quero atingir a minha criatividade, então eu não quero ficar copiando os outros, eu tento fazer da minha forma. Eu vejo bem pouco, realmente, feed, assim, consumo pouco. Então eu procuro outras formas. O dorama realmente, eu tinha até esquecido desse meu hobby. Que loucura, que legal. É algo novo porque a cultura também, né? O brasileiro às vezes não tá muito ligado a isso, né? Acho que é um nicho específico, né? E tem até estudos hoje que dizem, você comentou na Netflix, né? Que tem um estudo lá, eu esqueci depois pesquisa aí, diretor. Mas que na psicologia eles estudam o quanto as pessoas entram na Netflix e ficam procurando catálogo. Elas não assistem mais os filmes. Elas ficam perdidas procurando o catálogo. Isso acontece, tá acontecendo nas redes sociais também. Sim. Porque o ato de você scrollar a tela é como se você estivesse jogando dentro de um cassino, né? Aquilo te gera dopamina, serotonina. E o ato de você entrar na Netflix é porque você quer adquirir alguma coisa assim, né? E no caso desses doramas, como que funciona, Bianca? Você assiste são episódios de quanto tempo?
por onde você assiste? Explica um pouquinho disso para o pessoal Eles são entender. episódios longos, eles têm mais ou menos 1 hora e pouco, então não é... Só que eu sou acelerada, então eu pego lá e coloco no 2x. Eu tenho ansiedade, de verdade, eu não consigo... Era TikTok, né, que tudo a gente consegue acelerar. Nossa, eu tô ficando fã, eu tô começando a perder a voz. Tudo a gente acelera, então o dorama não é diferente, eu fico acelerando ele pra assistir mais, porque eu quero mais, eu quero sempre mais. Mas o dorama é assim, eu assisto o próximo que aparece pra mim eu já assisto, não sou muito seletiva, sabe? Apareceu, tome. É assim, vou assistindo. Vai no feeling. Vou no feeling, gosto muito, porque eu não gosto de perder tempo. Sim. Não gosto. Ficar escolhendo, não gosto. Essa é uma causa boa, porque hoje o mundo às vezes tá se sentindo perdido, né? Tanto consumo, é tanta informação que às vezes a gente não dá conta. Ah, não, pega o primeiro que aparecer lá e já começa a assistir. Que eu não gosto de perder tempo, assim. Show demais. E agora mudando um pouquinho de assunto, nessa questão musical, quem é a Bianca? O que ela consome? Tudo. Eu gosto muito de música. Eu escuto de tudo mesmo. Gospel, nem sou crente, mas escuto, sabe? Tipo, de verdade, tudo que tem ali eu tô ouvindo. Funk, rap. Nossa, eu tava escutando rap esses dias, assim, umas músicas, não sei o que, dos negão. E eu assim, ó, eu tava achando muito top, cara. Eu tava entrando muito na onda, assim. Tava achando muito poético. Aí também rock. Eu gosto de tudo. Eu coloco lá, tô ouvindo. Não tem um meio termo. A minha vibe, depende do dia, assim. Hoje eu tava no pagode. Show. E por você ser uma pessoa que é ativa nos eventos como cerimonialista, né, assessora ali, você também costuma ter preferência, assim, de eventos? Quando você não está a trabalho, eu gosto de ir num show X, Y, Z, ou não prefere? Prefere ficar mais na sua, em casa, estudando? Ficar na minha. Porque todo final de semana eu tô em festa. Então é muito difícil eu sair pra festa. E eu trabalho em festa universitária. Eu trabalho, eu não sei se você sabe, mas tipo, daqui 3 semanas eu viajo pra Guarapuava, que tem os Jogos Jurídicos. Então são 4 dias, gente. 4 dias de festa. Pesada, a gente não dorme. Então, pra mim, tipo, intermédio. Cara, não vou. Não vou, porque eu trabalho no Joia, eu trabalho na TUT, trabalho... Todas as festas eu trabalho. Então, quando o final de semana, pra mim, é meu coisa de paz. Show de música, assim, né? Eu não vou também, porque quando eu vou trabalhar. Sim. Então, pra mim, o meu evento é ficar em casa. Legal. Entendeu? É uma outra vibe, da assim. galera, assim. Poxa, eu acho que a única vez, assim, que eu saí foi quando eu tava viajando, tava fora, daí tava com uma amiga, daí a gente foi sair, né? Porque deu um outro rolê, mas é muito difícil, assim, nossa, chamar os amigos e ir. Difícil mesmo. Show demais. Mas isso advém também da tua profissão, né? A gente se acostuma. Vive, né? O Davi trabalha com festa, você vai entender o que eu tô falando. Você não aguenta mais ver gente dançando. Não, ele vai nas festas ainda. Ele vai escondido, ele deixa os amigos na mão. Eu tô falando ao vivo aqui. Torta o caneco. Torta o caneco, Fica doidão, mesmo? Com essa carinha? Olha lá, ó. Eu não lembro. Eu nunca lembro. Essa carinha dele ali de inofensivo? A vítima é sempre assim, ela, não, eu não fiz isso, não fui eu que matei, não. Eu não lembro. Mas esse negócio de sossegar é recente, tá? Porque antes eu gostava de festa. Porque agora que eu trabalho com festa eu não quero mais, né? Sim. Mas são fases da vida, eu acho, né? O ser humano vai mudando também. Você que trabalha com festa, você gosta de ir em festa? Na verdade, eu não gosto de festa. É um mesmo? pouco contraditório, Vou ter que contar essa história aí num episódio mais longo. Tem que pegar um dia pra entrevistar o Kelly, que é tudo diferente. Eu sou meio estranho. É mesmo. Verdade mesmo. Mas que ele gosta como observador, não como apreciador. Ele tem uma outra... Isso, as de pessoas... frente com o Bibi. Ai, vamos! Eu vou pegar meu lado bom. No próximo EP, né? No próximo EP. Vamos dar continuidade nisso. Show demais. O que você tira, assim, de conclusão dessa questão de até da nova geração, né? A gente sabe que as pessoas hoje, elas estão mais ansiosas do que antes, elas estão consumindo mais conteúdo rápido, né? O que você poderia dizer, assim, para a pessoa que quer ter mais engajamento à audiência hoje, Bianca? Criar que tipo de conteúdo? O que seja mais autêntico possível. Que seja mais você possível. Porque tudo que você copia satura. Então você tem que tentar criar o seu modelo, né? Que tem muitos tipos de vídeo hoje, né? Vlogs, num plano só. Então, achar o que seja mais ideal pra você, de acordo com a sua personalidade, porque é o que vai te fazer crescer. Porque se você ficar copiando os outros, você não vai pra frente. Sim. Não vai. Você tem que mostrar algo que seja muito seu. Com certeza. E a identidade, a essência ali no final é que vai fechar a conta, né? Sim. Tem que ser bem autêntico mesmo. Eu acredito que essa seja a chave pro sucesso, assim. Show demais. Diretores, estamos com fome?
Estamos com fome. Tudo certo? Tudo certo. Queremos fazer perguntas mais profundas nesse momento ou vocês estão bem? Aqui não pode pergunta polêmica. Pergunta polêmica? Vai, faz. Se você tá com vontade de fazer uma polêmica, pode fazer. Não, pior que não. Pergunta Eu ia polêmica. perguntar, tipo assim, desse nicho que você trabalha, como influencer, a gente trabalha junto na área do alimentício. Mas desse daí, qual que você mais gosta? Qual que eu mais gosto? Moda, alimentício. Porque um dia eu gravei você tava de vestido, você tava gravando moda. Daí você foi amassar um temaki. No outro momento você tá... Foi Nossa, Nossa, verdade. que- Eu tava gravando pra uma loja de vestido. Eu tava toda bonitona, assim, arrumada. Nossa, parecia que tinha ganhado um brinde pra gravar um trem ali. E aquele dia, tipo, ele não tá acostumado comigo desse jeito. Eu vou toda largada a gravar. Não precisa. É verdade. Olha, eu não sei. Eu gosto de gravar tudo. Eu gosto mais dos comerciais com fala. Eu gosto muito de falar. Então eu me sinto mais à vontade quando eu tenho um direcionamento, assim. Independente do que seja. Mas eu gosto muito de falar com a câmera. Eu me sinto mais à vontade. Do que só atuar. Porque depois que você começa a falar, Sim. você se acostuma com isso. Aí parece que quando você tá fazendo uma coisa sem fala, parece que não... Mas você tá falando alguma coisa. Sim, acho que depende do propósito também, né, da empresa e da escolha, porque a fala é comunicação, né? E uma Sim. empresa precisa se comunicar. Aí hoje, como eu gosto muito de falar, eu prefiro os que são falados, né? Mas de gênero, assim, nossa, eu não consigo me lembrar o que eu gosto mais. Tô tentando lembrar. Assim, você prefere ir lá comigo gravar alguma coisa que você se alimente ou ir gravar com uma pessoa que fica 4 horas provando e trocando vestido? E Não, eu adoro gravar com você. Você é o meu preferido. Era isso que queria ouvir? Era só pra... Ele queria o mimo, né? Era isso que ele queria ouvir. Vai querer o troféu. Eu trabalho com um monte de pessoas, depois eu quero ver a galera me mandando. Fala pra todo mundo, você é meu preferido. Nossa, vai dar treta. Esse corte eu já vou separar aqui. Vai dar treta. Só pelo temaki, né? Só pelo temaki agora. Tá esperando o temaki, diretor. Hoje é dia de hambúrguer. E mas sabe o que é o legal? Que Ah, todas as pessoas que eu trabalho, tipo, viram minhas amigas. Todo mundo que eu trabalho viram minhas amigas. E eu gosto muito disso, porque é um clima, assim, que a gente já tá só... Sim. Tipo, o Miller a gente já se conhece, então ele fala, Bia, eu quero isso aqui, papá. É muito de boa, né, a gente trabalhar junto. Agora, quando você trabalha com gente que não... Sim, não que tem a mesma não sintonia, tem, né? cara, não vai pra frente, não Mas adianta. isso aí, você acredita, tipo assim, você falou que sempre gostou, né? Você acha que é tipo, a pessoa já nasce assim, tipo, é um dom assim, ou a pessoa pode desenvolver? Acho que é um dom. Não, eu Mas- acredito que seja, sabe? Ai, eu não sei, é porque eu gosto muito de gente. Eu gosto muito de pessoa. Então, assim, para as duas profissões que eu tenho, né? Tanto pra medicina como pra rede social, você tem que gostar de gente, não tem como. Então, se você não gosta de falar, meu Deus, sabe? Não é exatamente falar, mas se você não gosta de pelo menos escutar o outro, você não tem muito o que fazer, né? Com Acho que fica certeza. muito mais difícil. Com certeza. Não é à toa que Jesus está na Bíblia, né? Jesus criou o ser humano com 2 ouvidos e uma boca. Pra Afinal, escutar mais, né? quem escuta tem mais chances de prosperar do que quem fala só, né? A gente tem que ouvir os outros pra crescer. Não que quem fale não vá prosperar, não é isso, né? É porque eu falo muito. Daqui a pouco eu vou fazer um corte, ó, o cara falou ali, tá cancelado. Você tá preocupado com O chalé, vai vir o chalé. chalé. Vai vir o chalé de novo. Não. Agora, eu tenho uma coisa, uma ideia legal, vai deixar a Bianca desconfortável. Primeira vez que eu vou deixar o convidado desconfortável. Tem que ter a primeira. Tá, fala. Eu vou respirar fundo pra falar. Você, Bianca, a gente sabe que você é bem rodada, no sentido de viajar. Como é que foi essas suas experiências internacionais, assim? Conta um pouquinho do que você viveu, né? Ai, gente, foi muito legal. Ai, eu tenho uma história muito boa de um golpe que eu levei na Suíça. Deixa eu contar. O que foi que você tá rindo? Como assim isso não golpe? Ai, gente, é porque, meu Deus do céu, a Suíça é muito lindo. Eu acho que é o país que eu sempre quis conhecer, era a Suíça. E eu fui pra Zurique, né? E lá em Zurique, tanto que eu achava que Zurique era a capital da Suíça, mas não é. A gente foi pra Zurique e aí é muito famoso na Suíça o fondue. Então nós fomos comer um fondue de queijo num lugar lá, muito legal. Beleza. Entramos, gente, só que na Europa... Hã? Não é doce? Tem de queijo Tem com o carne. doce, mas o lá na Suíça é um queijo. É um queijo, malhou um pão, umas coisas assim. E assim, na Europa é tudo caro. Mas na Suíça é muito mais caro, porque não é euro, é franco suíço. Então é o país mais caro do mundo. É tudo muito caro. E aí, tá, eu fundi lá, acho que era, sei lá, 30 euros, uma coisa assim do tipo.
Você vai converter, já vai ficar caro, porque é 7 vezes 30. Calcula aí, porque eu não sei quanto que é. Vai dar quase 8, acho que o euro suíço. Quanto que dá isso em reais? Eu não lembro. 30 vezes 8? Dá quanto? Eu sou bem ruim de conta. 240. 240. Nossa. Tá aí. Então, tipo assim, era a última parada da nossa viagem, mais ou menos, era a Suíça. Então a gente já tava economizando. Pô, 30 francos suíços, tá. Mais uma taça de vinho, que era acho que 7 euros. Daí foram 2 taças. Vem a minha amiga, a gente vai pegar um fundi, uma taça de vinho pra cada uma, 7 euros pra cada. E é isso. Então, sei lá, não sei quantos euros dá. 50 euros. Francos suíços, né? Ruim, gente. Que negócio ruim. Achei horrível, horrível. E a minha amiga tem intolerância à lactose. E ela já comeu aquele negócio, já não tava muito legal, não sei o quê. E assim, gente, não é porque a gente é brasileira, mas todo mundo olha pra gente. Todo mundo olha pra gente, porque lá eles são bonitos e tudo mais, mas assim, não sei, eles veem uma mulher brasileira e já ficam todos cheio de graça, né? E aí, e minha amiga solteira, né, eu casada, mas ela lá, os homens assim, e ela lá, enfim, a gente comendo, eu falei, amiga, vamos embora logo, né? Tinha um francês lá super apaixonado por ela, enfim, vamos pedir a conta? Vamos pedir a conta. Na hora que a gente pede a conta, gente, o meu inglês é péssimo, muito ruim. Mas a minha amiga, ela fala italiano, ela fala espanhol, ela fala inglês. Chegou a conta. Aí ela, a minha amiga, não, a gente pediu só um. Ela, não, eu tô falando isso, tá? Aí a minha amiga falou, não, a gente pediu só um fundi. Essa parte eu entendi que ela falou inglês. Aí a moça falou, não, two. Como assim, two? Porque lá não tem esse negócio de cada um por si, entendeu? Você vai pagar por pessoa. Então, por mais que a gente tenha comido só um, nós duas estávamos lá. Então, nós duas vamos pagar 30 euros, entendeu? Motherfucker, velho. Então, tipo assim, dobrou a conta, gente. O que era pra ser, sei lá, 250, ficou 500 e poucos reais. E a gente não tinha dinheiro. Eu não tinha mais nada, sabe? De verdade, meu cartão não tava passando. Porque eu fui pra essa viagem convidada pela minha mãe, porque eu não tinha dinheiro pra ir, né? Então, quem tinha dinheiro era minha mãe. E minha mãe não foi. Tava só nós duas. Aí, meu Deus do céu, começou a dar um desespero pra pagar aquele negócio. Aí o meu cartão não passava, até que ela conseguiu fazer uma conta online lá e ela pagou. E eu devo até hoje pra ela esse fundi. Falei que ia pagar depois, até hoje eu não paguei a merda do fundi, que custou 550 reais. E ainda ela chegou em casa e passou muito mal. Muito mal. Foi o fundi mais caro das... E horrível. Então, vocês já sabem, se você for pra Suíça, você vai pagar em dobro. Não coma fundi também. Cara, negócio ruim da pega. E era tipo assim, Não, mas a gente foi com tanto ódio, juro, eu comecei a chorar. Mano, não acredito que eu fui tapeada, né? Porque a gente tinha ido pra Paris, todo mundo fala, pickpocket, vão ser roubadas lá. Pô, foi roubada na Suíça, foi lá que eu fui roubada. É mais seguro do mundo. Não, que lá é palhaçada, eu não sabia aquele negócio, não. Eu fiquei bem revoltada, isso aí foi terrível. Essa foi uma das experiências que você disse que foram, a mais avassaladora, assim, decepcionante. Foi decepcionante. Vamos mudar o proposto agora, a melhor que você viveu. A melhor? Eu não sei, porque gente, tudo é maravilhoso. Viajar é maravilhoso, é muito bom. Meu Deus do céu. Assim, a Itália é incrível, todos os países são incríveis. Eu fui pra Itália, fui pra França e fui pra Suíça nessa viagem, né? Foram 3 países. E a Itália, eu gosto muito de comer, então tudo é maravilhoso. Tudo, os gelatos, as massas, é incrível. Então, assim, vale a pena trabalhar para de guardadinha de viajar, gente, vale muito a pena. A vida vale a pena, é muito bom. E as pessoas são muito legais. Tu fez um tourzão em quanto tempo? A gente ficou 15 dias. Eu vou dar um spoiler, eu vou de novo pra Europa agora em julho. Eu não tinha conta pra ninguém, tá? A gente vai... Tenta adivinhar qual que é o país que eu vou. É que Paris já foi, né? Europa? É Europa. Na Europa. Você vai pra Alemanha? Não. Portugal? Não. Fala a moeda que fica mais fácil. Eu não sei a moeda. A moeda? Qual uma característica do... Chá. Inglaterra? Da hora. Vou pra Londres. Que chique. Pra Londres. Pra lá de 24 de julho. Show demais. Londres é dólar, não? Não, acho que é euro, tudo é euro. É Libra? Euro.
É Libra. É Libra? Londres? Gente, como eu tinha boa geografia, né? Eu não faço ideia, eu tô indo pra lá e nem sei. Rainha Elizabeth, da onde? Essa já foi. Não, eu sei que já foi, mas... Ela é né? inglesa, né? Inglesa. 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 Os corgi, né? 10 cachorros. Ainda bem que você não quiz. Pô, no dia que nós tava no rolê lá, a gente assistiu o enterro dela, do hotel. Tomando um cafezinho e não... Que fofo. Rapaz, é verdade. Foi triste, foi triste. Sobrou os corgis, né? Pois é. Cachorro ou gato? Cachorro. Eu tenho 2 cachorros. 2 cachorros. Uhum. No zoológico. Não. Não, é pouco. É porque é resgatados da rua. Ah, é? Ah, é um hobby meu da... 12? É um hobby meu, isso aqui é um hobby meu. 12 cachorros? 12? Eu achei que era 2. Não! Eu vi 12, eu falei, 12 caraca. cachorros? 12, o meu hobby é cachorro da rua. Não, de verdade, eu gosto muito. Muito mesmo. Ladrão de cachorros. Não tenho dó. Mas já roubei um cachorro já, viu? Já roubei um cachorro uma vez. E o vizinho tava De uma noia. maltratando. Aham. Uma noia lá. Roubei um cachorro. Legal, legal. Qual que é a tua sensação hoje de ter vários filhos? Ah, eu me sinto uma mãe bem responsável, assim, sabe? Gasto muito dinheiro com ração, porque eu trabalho tanto. É pra aí que vai o din-din. Pois é. Ou pro fundi da Suíça, né? É verdade. Pois pra é, pagar gente. essas viagens. Rapaz, Eu trabalho muito, mas eu gasto bastante também. show demais. O que você recomenda para quem às vezes tem essa vontade, Bianca, e quer, por exemplo, conhecer um novo país? Mas a pessoa tem tudo ali, ela tem o financeiro legal, ela tem a possibilidade de ir, mas ela não sabe o que fazer e para onde ir. Qual o caminho? Porque hoje a gente sabe que você tem várias oportunidades de conhecer vários países, várias moedas, né? Sim. Mas você diz assim, de norte, de decidir onde vai ou de como ir mesmo? De decidir como vai, porque eu imagino que as tuas escolhas não foram inconscientes, né? Você não acordou no dia, eu vou pra Suíça do nada, né? Foi uma coisa Então, pensada. assim, a gente foi pra Itália, na verdade, porque a minha amiga mora na Itália. Então, a minha motivação era porque ela mora lá, né? Mas eu acho que pra qualquer pessoa, que as pessoas acham que viajar pra fora do país é uma coisa muito cara, que é muito fora da realidade. Legal. E assim, gente, meu Deus do céu, eu sou pobre, sabe? Eu consegui, então acho que, de verdade, qualquer pessoa consegue ir. É lógico que tem que guardar, não é uma coisa nada, gente, é barato. Não, mas se você guardar dinheiro, você se organizar, você consegue ir. Sim. Não é uma coisa assim fora de órbita, sabe? E com muita organização, dá pra ir e aproveitar muito. Tem que saber comprar passagem, tem que saber no lugar que você fica. A gente ficava perto de metrô, então assim, em Europa não dá pra pegar Uber, é muito caro. Então você vai ter que andar de metrô e é barato essas partes. Economizar na alimentação. Então são experiências que valem muito. Então a minha dica é pesquisar muito. Se você tem medo de comprar as coisas sozinho, porque a gente tinha medo de comprar a passagem sozinha, né? A gente comprou pra uma agência. Então você paga um pouquinho mais ali, mas tem todo um seguro pra você não ficar... Porque assim, meu inglês é péssimo também, né? Então eu queria que alguém, se desse ruim, estaria ali pra ajudar. Nessa vez que nós vamos agora, a gente já comprou sozinha. Então a gente vai um pouquinho mais na cara e na coragem. Só que é a organização, é a pesquisa e ter coragem mesmo, assim. Porque tem que ter bastante coragem pra ir pra fora. Ainda mais assim, mulheres. Homens é mais de boa, sabe? Mas mulher, quando vai sozinha, tem que ter bastante... Culhão, né? E ser atento, assim. Se ficar muito atento. No Brasil, quem sobreviveu ao Brasil, sobreviveu a qualquer coisa. Não tem. Quem já passou pelo São Paulo e Rio de Janeiro sabe o que eu tô falando. Qualquer coisa você faz. Com certeza. O Miller foi roubado no Rio de Janeiro, né? Foi assaltado no Rio de Janeiro. São Paulo não aconteceu nada. Né? Temos essa história triste. Mas pesquisar bastante, sabe? E... Ai, gente... A graça da vida é viajar. Assim, eu não tenho nada caro, eu não... Não ostenta. Não, mas assim, realmente, porque eu não tenho como, né? Sou universitária, eu não tenho... Assim, eu tive essa oportunidade porque a minha mãe tinha recebido um dinheiro legal e tal, minha mãe trabalha bem, mas assim, por mim, eu não consigo ainda pagar minhas contas e, sabe, é uma mentira se eu tô falando. Mas... Tipo, a minha mãe trabalhou a vida inteira, então ela conseguiu fazer uma reserva e tudo mais. E pra nós, jovens... Gente, a melhor coisa da vida é viajar. São experiências. E eu acredito que a gente poder fazer isso enquanto
jovens, porque é muita energia que demanda, sabe? Andar muito. A gente andava 15 km por dia, fazia tudo a pé. Então, se você deixar pra viajar quando você for velho, você não vai ter mais a energia que tem agora. Sim. Então, cara, vale a pena cada centavo. Cada centavo. E o lado bom de ter esse pensamento, Bianca, é porque quando a pessoa é minimalista e ela pensa nos mínimos detalhes, quando você vai para uma cultura, um país novo, você não quer ficar, às vezes, andando dentro de um carro. Você quer conhecer, respirar um ar novo, ver uma árvore, comer a maçã da macia. Tá, perfeito. Eu ia falar da laranjeira, mas é laranja, né? Desculpa. Perfeito. E é uma coisa que eu acho que menos é mais também, né? Menos é mais, cima do pagode também. Eu gosto muito. Perfeito. Diretores, tudo certo? Tudo certo. Como estamos online? Bianca, então pra gente finalizar com chave de ouro esse bate-papo, que foi muito empolgante e divertido, o que você poderia deixar de recados finais para quem te acompanha e para o que você imagina para você para o futuro também, né? O que esperar da Bianca futuramente? Então, Bibi Lovers, eu acho... é meu fã-clube. Eu acho que eu levo dessa vida é nada. Eu nem sei, tô fazendo uma frase de efeito, fazer um recorte depois. Mas, assim, da nossa conversa é trabalhar muito, eu gosto muito do que eu faço. Vou continuar trabalhando muito, que eu tenho uma vida, formar, né, pela frente. Tem muita conta pra pagar. Mas a pessoa vai aproveitar e desfrutar de cada momento do trabalho também. A gente não precisa, nossa, eu só vou ser feliz quando tiver dinheiro. A gente tem que ser feliz agora, né? E eu sou muito feliz com as pessoas que cruzam o meu caminho, são pessoas muito boas, todas que entram nele. Então eu sou muito grata por todas as pessoas que estão à minha volta, trabalham comigo. E eu acho que é isso aí, tamo junto. E eu acho que vocês podem esperar Bibi Varela? Drauzio Varela? Bibi Varela, vem aí. Vem aí, Bibi Varela? Quem sabe? Legal. É um começo, né? Vem aí uma coisa. Show demais. E para quem também, Bianca, não tem muita condição de, por exemplo, eu tenho um sonho de fazer medicina, mas não tenho condição, né? Hoje o Brasil tem várias formas, né, de você lidar com isso. Obviamente que não vai sair de graça, nada é de graça, tem um custo futuro, né? Tem. Mas o brasileiro ele tem que entender uma coisa que é muito interessante, né? A dívida não precisa ser um medo. Se você tiver inteligência, você usa pro bem, né? Claro. Eu tenho o financiamento estudantil, né? O FIES. Tem muita gente que fala, mas você vai dever não sei quanto. Porque é muito caro, cara. A faculdade de medicina, se você for calcular, dá quase 1 milhão. Sim. 6 anos. Quase 1 milhão. 72 vezes 2 mil? 12 mil? É muito dinheiro. É muita grana. Então, assim, eu tenho financiamento, eu pago uma parte da faculdade, a outra eu vou pagar só quando formada. Sim. E eu não acho que isso é um medo, sabe? Isso é uma motivação. Eu falo assim, meu Deus, eu preciso trabalhar e é minha profissão, e é isso aí, vamos ter peito na vida. E, na verdade, só fortalece, que você sabe que você precisa dar certo. Sim. Então, as pessoas que ficam pensando, dívida... Cara, tudo na vida, tudo... Pô, eu vi um meme muito engraçado. Eu acho que eu preciso comprar um carro mais caro pra me obrigar a ganhar mais dinheiro, entendeu? Sim. Eu penso dessa forma. Tem muito isso. Sabe? Eu fico pensando, cara, eu almejo coisas grandes. Como eu vou pagar? Eu não faço ideia, mas eu sei que eu vou conseguir. Sim. E vamos na vida, e bora. Eu não quero saber qual o valor que é, né? Eu quero saber quantas vezes dá pra fazer. Não, e cara, se você não divulga Tigrinho, se você não faz coisa errada, vai conseguir trabalho. Eu tenho certeza disso. Com certeza. Se você faz as coisas certinho, o trabalho não vai faltar pra você. A reputação é muito importante, mais do que o tigrinho que você joga e divulga, né? Com certeza. Então é isso, meus lindos. Puxando a geral, diretor. Muito obrigado por terem ficado com nós até aqui. Agradecemos muito a presença da Bianca, que tem uma linda história, né? E muitos anos de vida, de estudo pela frente. Com certeza veremos um Drauzio Varela. Vivi Varela, vem aí. Vivi Varela, né? Suas redes sociais, Bianca, pra galera acompanhar. @Bia Salamanca em tudo. Perfeito, hein? Direto ao ponto. Não se esqueçam de se inscrever no YouTube, ativa o sininho que é muito importante para nós e deixa aquele joinha. Deixa o joinha que nos ajuda bastante. Até o próximo episódio, muito obrigado. E aqui a gente se despede como? A gente levanta e damos um abraço, tá? É o nosso mesmo? padrão. É verdade mesmo. Valeu. Verdade, obrigado pela presença. Eu que agradeço pelo convite. Obrigada a todos, desculpa qualquer coisa. Tudo certo. Aqui é assim, natural. Sem cancelamento, viu, gente? Obrigado. Valeu.